podcast do Amazônia. Gente do bem, povo de Deus, agora é pra valer. Hoje é mais um dia que eu realizo assim um sonho pra mim, porque quando eu pensei esse projeto modesto, de coração, essas duas figuras tinham entrado na minha vida pra me ensinar, pra acrescentar, para mostrar um pouco do muito que eles sabem da língua inglesa, da experiência de viver fora do Brasil. E como eu não sou a justiça, mas eu tardo, mas não falho, professora Teacher Márcia, estamos aqui hoje para meu gáudio, trazendo esta lady das línguas e da experiência no exterior, a grande professora Teacher Márcia Christine. Essa figura carismática, encantadora, que sabe tudo dessa experiência que ronda o sonho de tantos jovens, adultos e até idosos, né, professora? Que hoje migram para a Flórida, nas estações mais frias, para viver lá aquele Sunshine State, né? That you know so better, né? Because I love the Sunshine State. Olha aí. So, should we speak English or Você que sabe, você que... Fale primeiro em português. Ok. Para não que vocês vão pensar que você é gringo, que fala tão bem. Ok, então... Tony, primeiramente, obrigada, né, por esse convite. Para mim é uma alegria, uma honra. Conversou isso já há um tempo atrás, mas eu acho que eu nem entendi que era um convite ali, né? Mas te agradeço muito. Pô, já me dei mal. E assim, tô gostando bastante. Vamos ver o final. Tô bastante feliz de estar aqui, principalmente aqui com o meu brother, porque a gente aqui essa nossa... Sintonia. Relationship, a gente tem uma sintonia já de muitos anos. É o tempo que eu tô no Brasil, eu praticamente trabalhei esse tempo todo com o Bruno. E eu acho que a gente tem feito um trabalho muito gratificante, porque a gente tem tido resultados positivos. E assim como você disse agora, que é todas as idades. Então, não tem assim uma idade específica para aprender o inglês. Tem um querer. Se você quer, você pode. E eu acho que o povo de Belém recebeu, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu nem sabia realmente o que eu ia fazer aqui e onde eu iria trabalhar. E veio essa ideia de montar o Private Lesson. E, de repente, eu encontro o Bruno e o negócio foi surgindo e ficou aula particular. O nome é aula particular, Private Lesson. E a gente teve bastante sucesso. Já passou tanta gente, você inclusive, nossa, morro de saudade. O meu coração bate forte toda vez que eu passo na frente, porque o ambiente, o aprendizado, o desenferrujar. Eu lembro que eu falava com o Teacher Bruno, eu preciso desenferrujar o inglês. Teacher Bruno, professor Nobre. Nobre até no sobrenome. Até no sobrenome. Teacher Bruno, um cara que passou 11 anos no Canadá. 10 e meio. É um cara apaixonado pela cultura inglesa e como um todo, a cultura saxã, os costumes, a religiosidade, o compromisso com o lavoro, com o trabalho, o compromisso com a sua terra natal, com a sua gente. Então, ele incorporou essa cultura porque ele é um cara evangélico raiz, presbiteriano, Teacher Bruno? Assembleiano, e esse casamento da fé em Deus com a cultura saxã, ele é indissociável, como é nos latinos, né, de quem veio dali da Roma, do Império Romano. Professor Bruno, muito obrigado por estar aqui. É um sonho que a gente sonhou junto. Estar aqui hoje, finalmente lhe recebendo. É uma alegria para mim, porque você é um cara que me ensina, que é jovem, que acrescenta. E eles têm um papo meio psicólogo também. Eu lembro que quando eu tive Covid no meu segundo ano lá com a Teacher Márcia, ela tinha um cuidado na pandemia com os alunos e se preocupava. Quando sabia que alguém estava contaminado, mandava mensagem. Então, é uma coisa humanizada. É uma coisa que transcende. Por isso que ela tem tanto carisma e tanto aluno no Private Lesson. E agora eu vou querer saber tudo e mais um pouco dessa dupla. Tá faltando a Teacher Marcela, que fez forfé aqui, rolou o BO. E tá faltando Olha, Marcela, o grande... eu te chamei, tá vendo? Tá faltando aqui o grande Donald Trump também. Não o crazy lá dos States, mas... Cover. Que é patrono aqui, é o senhor Teacher Márcia e o grande amigo aqui do que lhe apelidou de Donald Trump, o professor Bruno. Teacher Bruno, me fale aí, quantos anos de Canadá exatamente? Bom, meu friend, primeiramente obrigado aí, receber a gente, a Márcia. Eu acho que esse convite vem ajudar todo mundo, né? E espalhar o que a gente faz e disseminar o que a gente faz de uma maneira séria e legal. Eu e a Márcia sempre tentando ajudar as pessoas, que o objetivo primordial é sempre esse, ajudar as pessoas a caçar os sonhos e os objetivos. Mas o Canadá... Eu acho que é o melhor país do mundo ainda, né? Quanto tempo de Canadá?
mais de uma década, né? Acho que dezembro de 95 a abril de 2006. Quase 11 anos. Isso. Eu vou perguntar por que ele voltou, mas daqui a pouco. Titia Márcia, você passou quantos anos na Flórida? Olha, As damas primeiro. eu saí daqui... São quase 16 anos também do exterior. E vou te falar que eu cheguei lá para estudar o inglês e acabou que eu me tornei professora. Aprendi o inglês, aprendi espanhol e comecei a dar aula de música, porque eu já saí do Brasil dando aula de piano. E aí começa a minha história como professora de música. Aí eu fui estudar educação, entrei na universidade, fiz mestrado em liderança educacional. E aí já passei para um lado multicultural, que nos Estados Unidos é obrigatório que os professores tenham curso, tipo uma especialização na área de educação especial e educação da língua inglesa para poder ensinar os imigrantes, as pessoas que chegam. English as a second language. ESL, que é o English as a Second Language. Então, o que acontecia? Nas reuniões, eu trabalhando já no governo como professora de música, muita coisa eu não entendia, porque o americano, não sei se no Canadá é a mesma coisa, porque nos Estados Unidos a gente fala muito em sigla. Assim... WASP. Não, vai falar alguma TGIF. coisa, por exemplo, FLE, o que eles estão conversando? Eles falam muita sigla, eu não me entendia dentro da área que eu estava trabalhando. Eu falei, eu preciso fazer um curso. Então, é daí que eu volto para a universidade e vou estudar. Porque música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é em todo lugar. E na música, qual é a sua especialidade, professora? Piano. Eu sou professora de música, piano, sou do American College of Musicians até hoje. Eu sou Piano clássico? piano clássico. Eu fiz conservatório, fiz faculdade de música no Brasil, aí depois eu fiz mestrado e vou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu começo a trabalhar num college, que é o American College of Musicians, como professora de música. E dali eu pego uma direção na área de admissão, eu vou para um departamento de tipo banca de prova, quem vai receber os alunos e tem que fazer prova. Então, eu comecei a trabalhar nesse departamento e, de repente, eu já estava, tipo, diretora de um departamento de música. E aí as coisas foram surgindo, já estava falando espanhol e aí já era chamada em reunião. Aí eu vi, eu vou ter que fazer algo mais. Aí eu fui estudar educação. E aí é quando entra o inglês. Aí entrou o inglês, para quem fala outras línguas, educação especial. Já fiz muito curso. E aí, nisso, eu começo a dar aula para o Departamento de Educação no estado da Flórida. Professora, essa história... Continue. E continuei no college. Eu cheguei no Brasil sendo professora de música, eu sou ainda professora de música e professora de inglês. Isso porque nos Estados Unidos, quando a gente atua como um professor, no momento que você está no seu plano de aula, que você tem horário de período de plano de aula, você pode ser chamado para cobrir qualquer professor, matemática, geografia, física, seja lá o que for. Então, a gente tem tem uns cursos que a gente tem que fazer, que seria na parte de pedagogia e conhecimentos gerais. Então, aí eu comecei a trabalhar, quando eu vi, eu já estava dando aula de inglês, enfim. É uma experiência acadêmica já grande, na área de educação. Eu já fui para os Estados Unidos sendo professora, cheguei lá, não me tornei professora. Ampliou o escopo da sua docência. E aí, continuei. E estou aqui há 10 anos no Brasil com esse curso de Voltou inglês. em 2014? Voltei em 2014 e acredito que tive bastante sorte, né? Porque Quanto mais trabalha, mais tem sorte. Eu acho, poxa, eu tenho muita sorte. Trabalha bastante também, né, professora? Trabalho muito. Professora, me diga uma coisa, porque é uma história muito rica e, assim, música é um tema fascinante para muita gente, inclusive para mim e para o Teacher Bruno. A sua formação clássica, você abre o piano, eventualmente vai lá dar seu recital? Não dou esse recital, não vou. Mas quem era a sua paixão? Era Bach, era Mozart, quem era? Minha paixão, eu acho que... Eu vou te falar que seria Bach. Por que dizem que Bach tocava para Deus, compunha para Deus? Não, eles falam isso principalmente pela época, né? Nós estamos falando de uma época barroca, onde os instrumentos, a instrumentação era o cravo bem temperado, o canto tinha saído daquela época do canto gregoriano, entrando o piano, no caso o cravo.
e ele fazia essa composição das 4 vozes. E eles acho que associavam a esse canto que estava relacionado à igreja. E pela religião, né? Protestante. Então, era uma maneira dele estar, se você for ver as letras desses cantos que ele fez e a música, assim, o baixo, é todo relacionado a canto, como se fosse canto de música religiosa. Sensacional. Mas, enfim, gostava também da música clássica, da parte de um período clássico aí de Mozart, Beethoven. Mas eu tenho uma preferência por Bach, porque eu estudei muito Bach, tive que fazer, fiz conservatório, enfim. Você tem piano na sua casa ainda até hoje? Tenho, mas não estou dedicada ao piano. Mas nem brinca de vez em quando e sai alguma coisa. É sabe? como... Quem estudou piano a vida inteira é como se fizesse parte. Não tem aquela história de andar de bicicleta, a gente nunca esquece? Sim. É isso, mas você tem que praticar. Na vida tudo é prática. Há um amor seu? Há um amor, mas eu acho que eu estou bastante dedicada ao inglês no Brasil, sabe? Quantos por cento professora de inglês, quantos por cento empresária? Hoje? Acho que eu sou mais... Eu acho que eu sou bem professora de inglês, sabe? O Donald Trump que segura a peteca atrás a parte aqui. administrativa, não vou te mentir que não é de quem está na frente, que sou eu. Mas quem paga a conta, quem mexe na parte financeira, até porque eu cheguei aqui, eu não sabia nem ir no banco, não sou eu. Mas o private lesson seria basicamente dar a aula. Se eu não souber dar aula, não vai levantar dinheiro. Você hoje tá dando aula para quantas turmas, professora? Na verdade... depois da pandemia, a coisa mudou bastante. A gente ficou muito assim... As pessoas querem mais o individual. O online, ele veio para ficar. A gente não conseguiu tirar mais esse online, porque antes da pandemia não existia esse online no private, né? Era só o presencial. Mas depois da pandemia, a gente teve que colocar. Então, eu acho que hoje eu trabalho mais horas do que eu trabalhava antes, porque antes eu fazia turmas e colocava 8 pessoas. É um número reduzido ali, por ser aula particular, é um número reduzido de alunos. Mas hoje a gente acaba atendendo menos gente em cada horário e muitas horas. Então, pensa, 60 horas por semana, uma pessoa está trabalhando muito. Poxa, e assim, muitos exclusivos, né, como você falou, individuais. E aí acontece que por a gente dar essa oportunidade, você concorda? Uhum. A gente acaba que tem muitos alunos que não querem que ninguém fique... É um nicho de mercado diferente, né? Nossa aula com ele. Agora, depois deste preâmbulo com a grande Teacher Márcia, eu vou ouvir um pouco dessa rica história de vida do Teacher Bruno também, porque tem muito assunto, não se esgota. Tomara que eu consiga, hoje, quando eles quiserem ir embora, perguntar 10% do que eu gostaria. Mas fica aqui à vontade o desejo de que este projeto tenha vida longa e que eles voltem para falar de várias variantes aí desse mundo que eles dominam tão bem, que é essa aldeia global. Teacher Bruno, por que você voltou para Belém? Já que você ama tanto o Canadá. Vários fatores, mas principalmente família. Em se plantando, tudo dá lá. Tudo dá. Mas família, principalmente, eu acho que a pessoa 11 anos isolada e sem aquele calor familiar, acho que pesa muito. Mas eu acho que tudo tem um plano, né? Eu acho que Deus planejou e eu voltei. Deu tudo certo, tenho um filho aqui agora, minha família está perto. Eu trabalho com o que eu gosto, com pessoas que eu gosto, que eu amo de trabalhar com ela, e eu acho que é um aglomerado de coisas que contribuíram, mas eu nunca esqueci o Canadá, tá sempre aqui com a gente, né, em qualquer lugar. O rock no gelo, a comida, a cultura. Toronto Raptors, go Raptors, go. Yeah. But yeah, it's very good, my friend, it's very good. Desculpa. A gente acaba entrando, que a cabeça é sempre nesse foco. É uma figura folclórica. Teacher Bruno, você é apreciador de uma cerveja artesanal? Eu gosto dessa cerveja. Eu acho que de uns tempos para cá, Belém se tornou um expoente desse tipo de iguaria, né? Que é essa cerveja. Eu acho que, na minha época, quem curtia, o famoso Baviera, que hoje não existe mais, era um lugar muito bom. Ali na Dom Romualdo e Bernardo Couto não tem mais. Mas eu gosto de cerveja, assim. IPA, Indian Pale Ale. E, Teacher Bruno, e o senhor, é verdade que o senhor foi músico de igreja? Sou, né? Tento ser ainda. A igreja da minha namorada, de vez em quando ela... De vez em quando não, ela quer que eu vá tocar lá, mas... A bateria? Eu prefiro ser só prefiro ser só um visitante.
Ela canta, ela queria que eu tocasse com ela no louvor, mas... E o senhor, como baterista, é um grande professor de inglês? Não, eu sou um grande professor de inglês, mas baterista, não, eu só arranho. Ele não entendeu, mas era isso que eu queria dizer. Falar, meu Deus. E, Teacher Bruno, me diga uma coisa. E você agora tá carreira solo, tá lá porque você, apesar da amizade, isso que é bacana, apesar da amizade, na mesma hora os dois quiseram vir junto, pra mim seria muito legal pra contar, porque você fala de Canadá, a Teacher Márcia é de Estados Unidos, e essa área de vocês envolve sonhos. Vocês recebem lá pessoas, como o meu concunhado que me indicou, que tava precisando fazer o TOEFL para ir morar no Canadá. E me fala um pouco dessa coisa meio psicólogo de vocês, de ter que entender e incentivar aquelas pessoas, os momentos de hesitação que se passa antes, durante e depois nessa vida. Porque não é rosa sem espinhos, né, Teacher Márcia? Lá é bom, mas a gente sente falta. Aqui é ruim, mas a gente quer estar lá e quando está lá quer estar aqui. Me conta um pouco aí essa coisa que dá na nossa cabeça, que muita gente tem muita vontade de ir, mas tem medos e as frustrações que podem advir ou as realizações. Sim. Eu acho que por muito tempo o ensino do inglês, principalmente no nosso país, para o povo de língua portuguesa, eu acho que ficou muito estagnado. Aquele mesmo processo de uma sala de aula com o mesmo número de alunos por 6 meses, com o mesmo professor. Eu acho que isso desmotiva muito o aluno e leva para cancelamentos, esse tipo de coisa. Eu acho que a ideia que eu e a Márcia nós trouxemos aqui é uma coisa bem particular, uma coisa bem que toca nos alunos, uma coisa que eles podem ir, sentir à vontade, conversar, como se fosse uma terapia, eu acho, acima de tudo. Uma terapia de chegar a se sentir livre, para deixar os problemas em casa, deixar os problemas de fora e entrar ali limpo, calmo, pronto para ser, entrar num ritmo de aprendizado, absorver aquilo que é dado. E eu acho que a experiência, acima de tudo, que a Márcia, a gente viu aqui, morou 14 anos fora, eu com meus 10 anos, Estados Unidos, Canadá, essa semana a gente comemorando datas importantes nos dois países. Hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. Exatamente. E dia 1º, dia 1º foi Canada Day. Go Canada Go. Agora, vocês vão ver aqui essa entrevista que eu me divido. Essa figura é um ator. O que a Teacher Márcia tem aí de ser uma desenvolta professora, psicóloga, uma apaixonada pelo que faz e conta quando. Agora ela está aí nas redes sociais o tempo todo, exibindo todo o seu charme, talento e desenvoltura. Essa figura que ele mata a gente de rir na sala de aula. É um ator. Teacher Márcia, me conte uma coisa. Quantos momentos de hesitação, assim, de dúvida, nesse período, naqueles furacões, que a gente sabe que não é fácil na Flórida. Já passei vários. Quando você quis voltar, você amadureceu essa ideia tanto tempo quanto quando você quis ir? Ou foi assim, bora embora? Eu acho que ambas. Pensando em inglês. Nos dois momentos, tanto da ida quanto do retorno, não teve esse pensamento. Foi papo? Papo, cheguei, cara. É assim. Porque se a gente pensar, a gente não vai fazer. Entendeu? Porque se você for pensar, você sair do seu país e ir para um país, principalmente a gente que vem de uma família onde tem pai, mãe... A mamãezada. Mamãezada. É que eu não queria falar. Nunca fez nada, nunca lavou, passou, cozinhou, não sabia fazer nada. Então, você encarar um Estados Unidos, um Canadá, é uma realidade muito diferente, porque lá tu vai pegar uma peia, né? É bom, como você está falando, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você tem que ralar muito, você tem que trabalhar muito. Quer comer uma comidinha gostosinha? Você vai fazer, ou então você vai comprar fast food, restaurante. Ok, tem muito disponível. As facilidades são grandes, eu acho que quem trabalha ali vai ganhar dinheiro, mas é totalmente diferente. Então, não teve aquela história de pensar o que vai. Chegou lá, fiquei. Aí, o retorno também não tem como você retroceder. Pensar em comparar é incomparável. Não tem como, vou voltar para Belém. O que te trouxe para Belém, bem? Eu acho que tem coisas que a gente não sabe. Existem coisas que vão além do que a gente tem aqui em mente para explicar, porque eu achava que nunca mais eu voltaria para Belém. Por quê? Eu fui... Teve gente que, porque ela não é cidadã americana, não é possível, ela não tem mestrado no exterior, não. Ela não tem... Não, eu tenho tudo, inclusive emprego. Tenho tudo, se eu sou cidadã, tenho emprego do Departamento de Educação, eu vim porque eu quis, tá entendendo? Foi feliz lá e tá feliz aqui. Muito feliz aqui, e a hora que eu voltar para lá, vou ficar muito feliz, não tem isso, a gente se adapta. Agora, assim,
Eu acredito que eu tive sorte, mas também tive muita força de vontade. Porque uma pessoa que trabalha 60 horas por semana, não é só sorte. Pô, quanto mais trabalha, mais tem sorte. Tenho né? muita sorte, mas tu foca no que tu queres, que o resultado ele vai vir. Eu acho que sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Show de bola também. Sucesso não é dinheiro. Sucesso é você estar fazendo uma coisa que você gosta, que está dando certo, Estado que de tem espírito. bons resultados. Agora, se tu tens a sorte de estar tendo um sucesso, e esse teu sucesso profissional, ele vai te trazer, tu estás bem remunerado, pô, valeu. Tá tudo certo. Tá né? melhor ainda. Então, eu penso isso. A minha cabeça é de pessoas de sucesso. Eu não penso negativo, eu penso positivo, vai dar certo. Eu já vou com a coragem do positivo, então eu vou com essa Copo pra coragem. você nunca tá meio vazio, sempre tá meio cheio. Sempre tá cheio, esse é o problema. É isso aí. Esse é o problema. Ou a solução, né? Ou a solução. Mas, assim, eu acredito. Eu acredito nas pessoas. Como uma boa educadora. Eu sou educadora. Eu Antes sou de tudo. educadora, antes de tudo. Então, eu acredito nas pessoas, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que a gente pode, sim, fazer a mudança, que eu acho que é o meu trabalho, é ajudar as pessoas, é o meu trabalho, é o trabalho do Bruno e toda a equipe que está trabalhando comigo esses anos, a gente trabalha em busca de um objetivo. A gente vai fazer aqueles alunos alcançarem sonhos. Já me perguntaram, Márcia, qual é a tua onda? Tu gosta do quê? Eu acho que não é nem o resultado, eu gosto do trajeto. Porque quando chega no resultado, eu já vou buscar outro. Já é o processo da conquista. Isso, para mim, é incrível. Logo lá atrás, quando eu cheguei, parecia assim que eu era uma pessoa até meio grossa, porque a gente vem num outro... A gente não conhece lá. A gente vem Sou numa grosso, outra... vem aqui comigo. Então. A gente vem de um outro país, com uma outra mente, assim, meio... Eu vou te falar meio, assim, bastante direto, concorda? To the point. To the point. A gente vai direto ao assunto. Então, quando as pessoas vinham, faziam certas perguntas e... professora, quanto tempo para falar inglês? Eu posso falar inglês em 3 meses? Claro que não vai falar inglês em 3 meses, amiga. Então, eu era assim, meio... direta e Você cortante. quer ilusão ou quer a realidade? Pois né? eu não vendo essa ilusão, eu não faço esse milagre, eu não vendo esse sonho. Eu quero fazer TOEFL, em 1 mês eu tô pronta para fazer o TOEFL. A pessoa já está no avançado, já sabe todo o nível acadêmico, ela vai aprender a fazer a prova. Acho que precisa de um pouquinho mais do que 1 mês. Mas eu te tirar de um 0, tu não sabe nada de inglês em 1 mês, quer fazer uma prova de proficiência? Gente, pelo amor de Deus. Então, isso eu não tinha tolerância. Hoje eu já estou no Brasil há muitos anos, eu já aprendi, mas continuo naquela história. Para mim, não existe inglês em 3 meses, 6 meses. Eu acho que isso aí é mito. Eu não vendo essa história. Eu não vendo isso, o Bruno sabe. Eu acho que é um processo, o aprendizado demora. A gente vai ter que aprender vocabulário, aprender... professora, eu queria falar inglês, mas não queria gramática. Oi? Como é isso? Você é analfabeto, né? Não sei, eu nem Porque sei. quer falar sem saber escrever, né? Não, gramática. Pois é, como é que a pessoa Como? fala Tem uma sem teoria escrever? sobre isso. Eu acho que Qual é a teoria? Diga o aí. vocabulário, né? O vocabulário é um muro, né? É. A pessoa vai construindo esse vocabulário com tijolos. Os tijolinhos são é o muro. Mas se não tivesse argamassa, esse cimento, que seria a gramática, juntando isso, qualquer pressão que a pessoa leva, uma imigração em Miami passando. Pois é. Passport, please. Esse muro Garotão, desaba. Desaba na hora. É porque, assim, a pressa... Eu entendo, as pessoas têm pressa de querer falar, de ver um resultado, porque aprender inglês não é que nem eu vou no meu nutricionista, tô pesando muito, preciso emagrecer, faço uma dieta, daqui a 3 meses, daqui a 1 mês eu volto, eu vou ver um resultado na balança. O inglês não vai ser assim. Tu tá lá comigo, 1º mês, 2º mês, você não consegue ver, saber exatamente o que você sabe. Você não consegue. É tempo. É paciência, é prática. E não tem essa, eu vou na aula 1 vez por semana ou 2 e só ouço sertanejo, só vejo televisão Globo, eu não ouço nada em inglês, não leio nada em inglês. Vai demorar muito. Vai demorar demais, porque 1 aula por semana ou 2 não vai fazer esse milagre, vai... Não tem como, é exposição, é o todo dia, é você ir ali, ser curioso da língua. E a galera que vai pra lá disposta a ouvir vocês, a confiar em vocês,
todo mundo consegue praticamente esse objetivo, né? Eu vou falar TOEFL, sinceramente. Michigan, enfim, né? A gente tem tido bastante... a gente tem sido bastante... Não, tem sido bem sucedido, olha, aí enrola se ficar pensando muito. É porque as pessoas que vão, elas sabem o porquê elas estão ali. Elas vão em busca de um resultado porque elas querem fazer uma prova de proficiência para ir embora do Brasil, no caso do seu concunhado. Ele sabia o que ele queria, ele traçou uma meta. Então, essas pessoas são geralmente essas pessoas que a gente trabalha, são as que realmente querem, não é que são forçadas a aprender. Eu digo que os alunos de uma aula particular, adultos, eles procuram porque estão precisando, porque querem, porque tem um sonho, porque um dia não teve tempo e hoje estou com tempo e vou fazer. Então, ele se dedica. Eu acho que também o resultado vem da determinação do aluno, do suor. Não é só da professora. Você não vai pagar um personal e deixar de ir para Nem de academia. personal eu gosto. Pois é, e deixar de ir para academia e vai ficar com o corpo todo malhado. Não, você vai ter que ir lá, suar, fazer o esforço. A mesma coisa é pro inglês, não vai ser diferente. Tudo bem, Titia Márcia, você sabe muito e a gente vai aprendendo o tempo todo. Titia Bruno, me diga uma coisa. Você pensa em voltar pro Canadá? Sim, eu acho que no futuro próximo, levar meu filho, ter a mesma educação que eu tive, um high school, um college, e ter essa vivência. Eu acho que eu quero isso pra ele também, nem mais por mim, mas por ele. 9 anos. Beijo, Bruninho, papai te ama. Mas só o Bruninho não vai levar a família que você tá querendo constituir e tal? Da minha namorada nova, a Sharon. Até o nome dela em inglês, é Sharon. Olha aí. Tá Isso encravado tem... em Isso mim, tem... Abraço, Sharon, te amo. Ela tá aqui. Beijo, beijo. É um ator. Sim, e me diga uma coisa, você não acha que você saindo aqui, um caboclo com essa cara de Porto-riquenho. de porto-riquenho? É assim, habla espanhol, habla olá. Você aqui desse calor, mano, nessa faixa aqui equatorial, lá pra essas calotas polar mesmo, esse Canadá não é muito frio, professor? Não, mas o frio é bem-vindo. Eu acho que a minha vida, o meu corpo foi feito por frio. Eu amo Belém, eu amo a comida de Belém, eu amo a nossa cultura. Peixe particularmente? Peixe, tudo, mas eu odeio esse calor e todo mundo sabe disso. E eu acho que esse verão tá até mais ameno do que 3 meses atrás, que estava horrível, né? Mas eu acho que estava meio insuportável. Mas hoje tá, eu tenho que falar. Hoje está mais ameno o verão. Aqui no estúdio até que tá agradável, Não, né? aqui é uma Isso aqui tá explosão ótimo. de alegria. Não, e outra coisa, aqui lembra um pouco a atmosfera do Private Lesson, né? Sim. É uma mesa maior que essa e essa mesma onda aqui. É só levar as câmeras e fazer o podcast da Teacher Márcia lá. Na Beck, Verdade. Teacher Bruno Beck. Aí me diga uma coisa, você morou na província de Ontário? Morei em Ontário, Toronto. Como eu falei, fiz high school, universidade lá. Tenho família lá, 4 primos, 5 sobrinhos. A minha igreja é lá, né? Hoje eu estou me congregando por aqui, mas a minha igreja é lá. Mas eu já comecei com o meu processo de professor foi por lá. Estou dando aula há 22 anos. 5 foram lá, o resto para cá. Então... Com essa cara de garoto. 42. Começou cedo, né, Teacher Comecei Bruno? cedo. Teacher Márcia, e você lá na Flórida, é Miami a sua base? Não, Palm Beach. Ô, Teacher, mas você também só quer o filé, né? É só o filé, né? E é pra lá que você volta, Teacher Márcia? Sim, se eu fosse... Na verdade, eu sou do Departamento de Educação da Flórida. Então, eu posso ficar em qualquer lugar. Você tá licenciada? Da Flórida. Sim, eu sou profissional do Estado. Sou profissional desde 2005. Profissional, efetiva do Estado da Flórida. Se fosse fazer uma analogia, você é uma servidora pública lá. Eu sou uma servidora pública, do Estado só da que Flórida. já falaram, mas lá não tem concurso. Não, eu não fiz concurso. Eu competi comigo mesma. Porque Mas lá é mérito. lá é mérito. Lá não é O que decoreba. acontece? Nada Lá- contra. Meritocracia. Não, lá é assim. Você. Mas o pessoal gosta de saber da sua vida. Tem esse tipo de hater, né, Teacher Não, Márcia? tem, porque as pessoas não acreditam que uma pessoa com tanta licença, com muita certificação, passaporte americano, Ano de sacrifício. Tá em Belém, por quê? Entende? Ah, Só que eu mas sou esse de papo é muito Belém, chato, gente. né? Eu amo Belém. Nossa. Eu sou muito feliz de estar aqui. E quando eu chego lá, eu entendo o quanto eu gosto de lá. Mas eu acho aquilo que você disse. Lá é Complementares, né? bom, mas é ruim. E aqui é
é a mesma coisa. Não, aí é o Tem- seguinte, que eu não vou- gosto de plagiários. A questão é o seguinte, quando o Chico Anísio casou com a Zélia Cardoso de Mello e foi morar em Nova York, o Tom Jobim morava lá, eles se cruzaram. Aí rolou uma conversa entre eles. E aí, Tom, tu tá aqui? E aí, Chico, tu tá aqui agora? Aí o Chico, aqui é bom, mas é uma merda. No Brasil é uma merda, mas é bom. É isso que eu Aí não o ia Tom falar. Jobim falou essa frase, aí o Chico Anísio sacana foi e disse, olha, a conversa foi assim, a frase é minha. Mas se ele me der a autoria de Garota de Ipanema, eu dou pra ele o royalty. Então dá o royalty pro Verdade, grande o royalty Chico é dele. Anísio. Então é isso aí. Isso Eu é não ia economia. falar, mas é isso aí. Então, eu sempre gostei de vir aqui. Aqui tá minha família. Eu sou daqui. Diferente do Tio Bruno, esse calor lhe faz bem. Eu gosto, eu sempre vinha. Mas, então, por causa do meu trabalho, eu tinha uma oportunidade de passar mais tempo vindo a Belém. Eu tinha o Spring Break, eu tinha o Summertime, a gente Spring fica, né? Break. Spring Break, eu tinha o Summer, que são Ainda 9 tinha dos semanas. dos Happy Ainda Holidays, tenho né? a Holiday Break, que seriam mais 3 semanas. Então, professor mesmo trabalha 196 dias. Olha, americano, tudo na ponta da língua. É. E, Titia, Márcia, me diga uma coisa. Você já recebeu lá, deve ter recebido, tipo, um pai ou uma mãe que chega assim com um adolescente que tem condições de encaminhar para uma boa universidade e tal. Fala assim, Márcia, eu sei da tua experiência, eu ouvi falar, porque a melhor propaganda é a de boca. Sim. Foi a que eu ouvi falar e a que rola lá de vocês, né? Um vai passando pro outro e antes da pandemia era um engarrafamento. Até para estacionar era difícil, né? Agora é massa. Ainda tá, porque aí- agora tá 1 a 1, tá pior. Aí, Titia Márcia, tipo assim, Márcia, eu queria que tu encaminhasse aqui o fulano, ela quer, é o sonho dela, eu já tentei, vai. Aí você diz Flórida ou você pensa assim no Nordeste, tipo Não, Boston? eu falo Boston. Ah, Boston. Eu vou falar Boston, vou falar Califórnia, vou falar... Canada? Canada. Não, pouco. Eu falo pouco do Canadá, mas não tenho nada contra. Preparei muita gente. O Ian tá lá no Canadá. Eu falo Ian, tá? Ele tá no Canadá, gosto, adoro. Tem outra aluna também no Canadá, que é amiga deles. A Aliás, Ana? A Ana. A mulher do Toninho? Toninho. Todo aluno do private, Olha tá? aí, bacana. Todo mundo aluno do private. E aí, assim, o que eu posso te falar eu vou indicar de acordo com o que o aluno também pode pagar. Porque você sabe que no exterior, Sim. uma educação internacional, ela é cara. Lá nos Estados Unidos, a escola pública é até a high school. Aí depois o aluno vai pegar uma bolsa de estudos ou vai ter... É um vai fazer desportista, né? Scholarship. Sim, vai pegar um financiamento e depois ele vai pagar. Eu não sei como é o nome aqui no Brasil, mas enfim. É um financiamento. É um financiamento de educação, né? Para poder ajudar a pagar, porque é pago e é caro. Então, vai depender para onde o aluno quer ir. Mas eu recebo muita gente para Boston, para Califórnia. Boston por porque causa das grandes universidades ali ou por causa do Harvard, inglês que é bem não, falado? É para ir para Harvard. Já fica mesmo, pertinho de estudar Harvard, né? Estudar em Cambridge, MIT. né? MIT. Yale, lá em New Haven, perto de Connecticut, né? Muito bem. Para Colômbia, Nova York. Colômbia, Tudo pertinho, para né? ir ali para Inglaterra também. Eu já preparei muitos alunos. Eu sempre preparo aluno para fora. E também para a Austrália. Alguns alunos vão para Nova Nova Zelândia. Então, Portugal, muita gente, a prova é o TOEFL, porque as universidades exigem inglês. Parece piada de português. É, pra né? falar Mas inglês, é verdade, é inglês. Eles as estão na aulas são frente, em estão na inglês. frente. E, Titia Márcia, me diga uma coisa. Washington, Virgínia, tem faculdade famosa também ali, perto também? Olha, eu acho que... Filadélfia? Eu vou te falar assim, sinceramente. O pessoal que está ali em Washington, que está na Filadélfia, eles vão ter não só a universidade do estado, né, que a gente fala que é State University, como vão ter colleges. Mas se você vai sair, geralmente eles vão para Nova York. Colômbia, New Haven, Eles saem para Nova York. Princeton, né, New Jersey. Ou saem para Boston. Quem tem É o maior centro, dinheiro, assim, quem tem dinheiro ou score, ali se faz, né? faz. Por bolsa, pelo talento ou porque pode bancar, Não, né? eu acredito que tem muito aluno que só tira, a gente chama honor, que são os alunos que são acima da média A. O A seria assim, o 100. Eles vão Tabata Amaral. tirar acima. Ivy League, né? Esses vão estar em Boston, vão estar em MIT, vão estar em Colômbia. Harvard, sim.
Ou Qualquer então em universidade. Stanford, eles vão estar em Stanford. Stanford é tecnologia, né? Tecnologia, Califórnia. Califórnia. Então, isso aí vai depender... Não, tranquilo, it's Opa, okay. sorry, It's sorry. okay. Então, isso aí vai depender do nível do aluno. E eu preparava muita gente, o SAT, que é tipo um Enem, para chegar lá. Então, quando o aluno já sabe, está aqui fazendo o segundo ano e quer ir para os Estados Unidos, ele vai fazer o SAT, aí eu já fazia essa preparação. E quando é doutorado, mestrado, eu faço o GRE, que é outra prova, não tem nada a ver com Pô, TOEFL. então há 10 anos que você tá aprendendo, se reinventando e Sempre atrás de algo. identificando para onde vai encaminhar essa tropa aí, E né? o Bruno já preparou vários alunos, inclusive para pegar um high school, uma escola de arte, fazer universidade. A gente sempre trabalhou assim, em equipe, junto. Às vezes é o mesmo Família. Às vezes é o mesmo aluno. Tem aula com ele, tem aula comigo. E fica nesse revezamento. Porque é importante que o aluno ele tenha um outro professor. Porque senão ele se acostuma. Porque o que acontece quando você vai aprender uma língua, geralmente você vem cheio de bloqueios, com vergonha de falar na frente dos outros. Então, se você se acostuma a falar só comigo, quando for uma outra pessoa, você vai Travar. Então, a gente faz isso também. E o Bruno tem bastante experiência também de gente para fora. O private praticamente é preparar as pessoas para sair. Só que, claro, você vem, gosta, Márcia, não tem aula para criança? Inicialmente não tinha. Mas aí eu acho que no decorrer do tempo, eu não sei se com 3, 4 anos, eu fui vendo que era necessário abrir turma infantil. É onde entrou a Marcela para trabalhar Que é com as tua crianças. professora hoje? Não, ela entrou Entrou para dar aula. trabalhar. Tá. E aí, assim, a gente já passaram muitas crianças. E é incrível a preparação A dessas Duda, crianças. filha da e a Lívia, nitidez. prima da minha filha, tá lá, tá amando. Incrível como estão falando. E falam inglês fluente mesmo. Então, voltando ao que você falou, se eu tive a oportunidade, sim, a gente já teve a oportunidade de vários. Eu vou indicar Boston, vou indicar o Canadá, vou indicar a Flórida, eu quase não vou indicar, tá? Porque vai demorar por causa do meio? Não, eu acho que tem muito latino. Eu não vou indicar, mas... Márcia, eu só posso ir se for ali pra FAU, Nova University, Miami University. Ok, então... A minha casa é ali, mas não é que eu não goste. A gente tem em Gainesville... Que é o melhor, né? Que é o melhor pra... Ali, Gainesville tem Savannah. muitas... Não, Savannah já seria na Geórgia, mas tem muito perto de Orlando, muita universidade, muitos alunos. Mas eu ainda iria sugerir Pensilvânia... mais pra cima, pra ver mais aquela cultura mesmo. Não é, e fala o inglês melhor, né? Porque tem muito latino. Você sabe, fiz até um vídeo falando, você sabia que na Flórida, a Flórida recebe todos os dias mais de 1.000 Refugiados? visitantes? Visitantes? Não, mais de 1.000 visitantes. É muita gente. A Flórida, todo lado agora que tu anda, você vai ver turista, você vai ver gente falando... português, espanhol. Então, assim, pro inglês, eu É complicado, sugerir. né? Produtivo. E Titi Bruno, me diga uma coisa. Canadá tem uma divisão francesa e a parte inglesa. Fala um pouco pra galera aí, renova aí pra quem esqueceu, aprendeu em geografia e história, essa questão político-administrativa do Canadá, o Canadá francês e o Canadá inglês. O Canadá é um país com, para começar, 2 milhões de lagos, né? 50% de toda água doce de lagos é do Canadá. Mas o pessoal esquece, concentra mais em Cristóvão Colombo, enfim, Pedro Álvares Cabral, mas se a gente for ver, teve o John Cabot, que foi o cara que chegou em 1497. Foi o primeiro europeu a chegar aqui na costa americana canadense. E foi ele. Depois veio Jacques Cartier também, que imigrou não, chegou, desembarcou no Canadá. E tem uma história até engraçada. Quando ele chegou e foi conversar com os aborígenes e perguntou qual o nome desse lugar, né, desse local. Eles apontaram para as cabanas deles, né, o assentamento que eles estavam. Canadá. Aí ele, o nome desse país deve ser Canadá. Não era. Era o local que eles estavam assentados. A aldeia deles. Aí ele ficou chamando Canadá. Grande explorador francês, Jacques Cartier. E daí, né,
Dizem que o Canadá é um país calmo, pacífico, mas é um país que passou por vários conflitos. Ajudou os Estados Unidos, também na questão da guerra civil, que escondia, abrigava negros vindos do sul, que queriam viver uma vida, mudar de vida, sair desse terrível mal que é a Segregação. escravidão. Exatamente. Mas a guerra civil, então o Canadá teve um papel E importante. também dos religiosos, né? Dos religiosos, tinha um sistema de trem que ajudou muito nisso aí. E o Canadá, eu acho que a gente está comemorando, né, o Canada Day, dia 1º, foi 1867, se não me falo a verdade, que foi assinado esse tratado com a Inglaterra, que finalmente liberou o Canadá para ser livre, pelo menos num ponto de vista local, com os Estados Unidos, na América do Norte. E em 82, com Autonomia administrativa e política. Exatamente, Trudeau em 82, com a... Pai do atual. Exatamente, pai do atual, em 82, que foi liberdade do Canadá ser livre internacionalmente, foi quando criada a Constituição, em 82. E me diga uma coisa, você conhece a costa do Pacífico de lá? Esses mais de 10 anos? Vancouver, não. Vancouver, eu acho que eu considero é o Rio de Janeiro canadense, né? É muito bonito ali, mas eu não tive a oportunidade de ir. É uma ótima cidade, uma linda cidade. Eu recomendo, eu acho que a Márcia já foi. Eu já Vancouver. fui, já. É uma Já linda fui em cidade. Toronto, Niagara Falls, todos os dois lados, né? Não, Niagara Falls é lindo. Que é Olha, Buffalo, pra te né? dar, mas diz que Porto Iguaçu, que eu já tive o privilégio de ir, diz que é 10 vezes maior que Niagara Falls. Foz do Iguaçu? Diz que é maior do que Niagara É Falls. maior, mas é diferente. É Beleza, bastante diferente, né? Eu gostei bastante. Eu fui só uma vez, porque eu saí da Flórida até o Canadá de moto. E aí. Com essa carinha de madame. A gente Olha aí a fez beca essa dela. viagem. E Building aí, quando girl. chegou lá, a gente atravessou assim, o Pela estado 95, de Nova York. 95 até Buffalo. Gente, não, eu primeiro cheguei em Dallas, no Texas. É, e foi daí primeiro pra cá. a gente fez toda aquela rota 66, subiu, foi uma viagem louca. Com essa Muito carinha tempo. aí de CDF. Na minha época era CDF, Fui hoje é bater em NED. Buffalo, que é em Nova York. Fronteira, né? Que é fronteira com o Com Canadá, Niagara, é onde né? Niagara Falls. Aí eu vi dos dois lados, que é do lado do Canadá e do lado. E aí a gente seguiu para Toronto, Vancouver, Lá em Melbourne. Foz do Iguaçu, do outro lado é Puerto Iguaçu, da Argentina, é a tal da Garganta do Diabo. Tô vendo aqui que o caboclo vem de dentro, assim, a boca lá da queda d'água. Eu já vou voltar pra cá, que é muito interessante. Agora, Titi Bruno, então você ficou ali na parte leste e 10 anos que passaram voando e marcaram esse coração aí apaixonado. É uma época que a gente não tinha essa tecnologia, não tinha celulares, a internet veio em 93, 94. Então a gente vivia era outro mundo, né? Descobertas, a cultura é rica, é um país que é miscigenado ao extremo, né? Chineses, indianos, italianos, portugueses. E hoje Então, recebe muitos refugiados, né? Muitos. É um país que mais recebe. Tu gosta do Trudeau? Tu é trumpista, o primeiro-ministro. O atual é. E tá 2 mandatos diretos, seguidos. Eu acho que o povo deve gostar dele de uma maneira. Mas eu recomendo o Pierre Poilievre, muito bom, do Conservative Party ao Canadá. E essas eleições agora eu acho que vai ser um páreo duro pro Trudeau. Eu acho que o Ele não Trudeau vai levar o farelo. Vai. Já tá a fadiga dele lá, de que teve um escândalo no tempo desse aí no partido dele. Titi Bruno, me diga uma coisa. Você que conhece lá de dentro e entende a estrutura do país e é um apaixonado pelo país. Eu aqui na minha ignorância, Titi Márcia, ele falou ainda agora em aborígene lá, dos povos originários, e eu jurava que isso só tinha lá na Austrália. Quer dizer que a aborígene também apareceu aí no Canadá, foi? Sim. Antes Então os povos originários deles eram aborígenes? Exatamente. Antes até dos europeus chegavam, teve o povo viking, né? Que chegou em Newfoundland, naquela ponta ali, leste. Mas eu acho que por motivos de doença, O frio mesmo. do frio, e não se criou. Eles não sabiam Exatamente. Então o como Canadá já sobreviver ao frio. foi povoado por todo tipo de europeus, já os que cruzaram o estreito lá por cima, pela Rússia também, que eu acho que vindo Eles de chegam outros, nas do Américas outro pelo continente. Canadá. Você fala francês, Titi Bruno?
Não, je me souviens, não. É tipo... Ei, Titi Bruno, você que é apreciador de sushi, e aquele salmão lá, você pegou uns dos grandes lagos lá, um salmãozinho canadense e nós tal? moramos na... Trocou uma ideia com o urso lá, não? Não, urso não, mas a gente morou numa cidade, Etobicoke, que é perto de Toronto, na 59 Riverwood Parkway, eu lembro até hoje. E atrás tinha um rio muito famoso, é o Humber River. Eu e meu primo, a gente descia ilegalmente, claro, para pescar com arpão. E a gente chegou a pescar uns salmões ali. Da hora. Subia pelo mesmo caminho do quintal e subia de volta. Acho que o governo não vai me pegar por causa disso, então eu vou falar. Mas é uma abundância de pescado muito grande. Então a gente vem para cá, para Belém, nossa família trabalha com pescado, meu pai, meu irmão, um grande abraço para os dois. Então eu acho que os dois países têm essa característica do pescado, né? E me diga uma coisa, você, apesar de ser um país de baixa densidade demográfica, há um contraste por ser um país continental como os Estados Unidos e o Brasil, da questão do sotaque? Porque, Tia Márcia, eu queria ter essa pergunta para os dois. Porque, por exemplo, aqui eu sou filho de nordestino, e nordestino fala assim, ô gente, faça isso não, menino, sai daí. E aí o carioca já é maneiro, maneiríssimo, o paulista sabe a porta, Poxa. caipira, o gaúcho tchê, bate. E lá também existe, isso as pessoas pensam que não. É por isso que aqui na costa leste, das 12 colônias, se fala o inglês bem melhor. Tia Márcia, me conte aí uma experiência sua, depois o mesmo assunto, volto pra cá, sobre a galera que vinha lá do Kentucky, os rednecks, quando você dava de cara com o cara... Não é com... a galera que vinha, quando eu ia, no caso. Sim, quando se né? cruzavam. Quando eu ia nessas viagens, eu vou te Nossa. falar que é assim, você tem situações que você realmente não entende. Que língua é Tu essa? chega na Geórgia, você pode, em alguns lugares, não entender nada. Porque, primeiro, não é só... Eles usam uma mistura da língua. Vira um dialeto? É quase um dialeto. Tem lugares que você não entende. Não é só o sotaque. Porque, você sabe, os Estados Unidos, ele tem muita... muito imigrante. Miscigenação. Miscigenação, era isso que eu ia dizer. Então, o que acontece? Tem muita gente que usa, vamos dizer, tem gente da Jamaica. Eles têm uma língua deles e junto com o inglês. Aí você fica meio perdido porque aquilo não é inglês. Você entende algumas palavras e outras não. Aí, um exemplo, aí você vai ali pro Texas. Você não entende o sotaque porque eles contraem tudo, falam muito rápido. Aí você fica, nossa, eu não estou entendendo nada. Mas, num geral, onde você vai frequentar lugares onde as pessoas são educadas, assim, a nível... Falou, educação escolar, acadêmica, vai todo mundo falar, por mais que o sotaque seja diferente, você vai entender. Mas os Estados Unidos é assim, a gente pode acontecer de entrar em lugares que não tem um McDonald's. Não tem, assim, você vê igual filme mesmo, que é bem... rudimentar. No meio do nada, bem, assim, meu Deus, como essa pessoa mora aqui? É impossível a pessoa morar aí. Então, eu tive a oportunidade de ir para Novo México. E você vai ver aldeias mesmo, você tá no meio daquelas tribos Navajo, Cherokee, e ali não é só o inglês, vem uma outra língua, uma mistura, aquela mistura, inclusive eu estava lendo sobre isso, a globalização do inglês e a globalização. Que seria importante que os professores, os professores de inglês falassem. Não, se seria assim, proveitoso, seria uma coisa eficiente que todas as pessoas que ensinam inglês ensinassem o mesmo inglês. Porque acontece, dependendo da cultura da onde você está falando um inglês diferente. Você entende o que eu quero dizer, Bruno? Não é aquele acadêmico. Eu estou falando de um inglês onde mistura a tua língua, tipo o Spanglish, English, que seria hindu com inglês. O Spanglish, o espanhol com o inglês. É uma mistura da língua que parece um dialeto. Termos que se incorporam, isso, né? são termos que se incorporam e que tu não sabes, porque aquilo não é inglês. Então, isso acontece muito quando tu vais, por exemplo, até Nova York. Tu vai pro Chinatown. Tu tá no meio ali, eles falam entre eles e tu ouve alguma palavra em inglês, mas tem outras que não são. Então, tu não entende, mas eles estão conversando. Agora, quando é o inglês, que é só sotaque mesmo,
os sotaques é igual do Brasil, por região. Um nova-iorquino, uma pessoa que é do Texas, aí vai ser mais cantado, menos cantado, entendeu? Idaho. Idaho, como Lápis Colorado. Mormons, Ah, não, Utah, Pensilvânia. Utah. Eu fui lá nos Amish. Eu fui na Pensilvânia visitar The Amish Community, que são os mormons. É outro inglês. É o inglês antigo. Você parou pra contar quantos estados você conheceu dos Estados Unidos? Os 50? Olha, eu não conheci os 50 porque eu não cheguei aí no Alasca, não fui no Havaí. Porto Rico. Também não fui em Porto Rico, né? Mas viajei muito nos Estados Unidos, conheço bastante e gosto muito do Novo México, que é isso que eu te falei das tribos. Arizona, indígenas. perto lá, né? Adoro. Grande John McCain. Adoro aquela parte da Nevada, Herói. do Grand Canyon, você viajar ali de... Porque não estou falando de carro. Essas viagens, a maioria eu fiz de moto mesmo. Então, Easy Rider. Easy Na garupa, Rider, na garupa. Sim, claro. Aí, Steppenwolf. então... Tem eu história pra gosto, contar aí, tem Jamar. história. E aí, assim, também na Inglaterra, e ali pela Irlanda. Pronto, aí que eu queria saber e também, fazer- porque quem sabe um pouquinho da história da literatura irlandesa, que tem grandes escritores, e o mais famoso, o mais célebre talvez seja o James Joyce, tem o Bloomsday, que é comemorado 16 de junho, que é a data do lançamento o homenagem ao herói do livro Ulisses, o Mr. Bloom. E o James Joyce, ele era um linguista, um gênio que falava 20 línguas e dialetos. E entender Ulisses é quase um ato estoico. Né? E se você imergir ali, você vai dar de cara com esses irlandeses falando... Aí você não entende. Não entende Não, absoluto. aí você não entende. Pensa que é analfabeto, Vai né, pra Tisha? Dublin, tu não entendes. A não ser que... É o que eu tô te falando. Tem um guia. Tu tem um guia, porque, sério, eu achava que eu estudava. Se eu for ter essa aula, o que ele tá falando, não entendia nada. Ficava arrasado, Tisha. Você já lá no Não up to entendia date... nada, não entendia nada. E eu fui muito pra Inglaterra, né? Enfim, uns 15 anos, eu acho. Então, eu 15 não, mas 13 anos. Então, eu conheço bastante. E vou te falar que, dependendo, não precisa estar... Ir para a Irlanda, para você não entender aquele inglês, é diferente. Eles têm um sotaque diferente, palavras diferentes, idioma. O próprio britânico, concorda? É o Celtic. Não a é cultura verdade? Celtic ali. Se você falar o inglês, o que a gente fala? O inglês deveria... tem o inglês britânico, tem o inglês americano. Claro, é sotaque, ok. Mas também tem vocabulário. É engraçado que eles vêm sempre... mas o inglês britânico vai ser difícil. O inglês americano, o inglês canadense, qual é a diferença, professor? Meu amigo, você tem que aprender inglês. Tem que aprender inglês, primeiramente. Aí Depois você depois tu escolhe vai o que você- enriquecer. Exatamente. Aí é cultura. Porque a Exatamente. língua, ela é uma cultura, né? É uma Com outra certeza. maneira de você... É uma visão diferente da vida. Quando você fala uma outra língua, você não está falando só... Você está falando uma maneira de pensar de um outro povo. Ela traz Uma consigo cultura. uma cultura. Então, dentro daquilo... Não sei por que tu gosta desse programa e tu acha graça. Morro de achar graça. Todo mundo sério, ninguém tá rindo, só eu. Mas a pessoa não entende do que eu tô rindo. Porque não viveu aquilo, não sabe o que é aquilo, não conhece. Ou, às vezes está fazendo graça de um produto. Que a não gente é assim? passou, né? E que a gente passou e a gente acha muito engraçado e ninguém tá rindo. Esse pegava no meu pé pra eu assistir Seinfeld. E eu assistia por causa dele e amava. Eu sabia que eu ia amar. E o pior é que assim é a mesma coisa entre os países que falam a mesma língua e falam de formas, expressões diferentes. Eu acho bastante diferente. Mas a gente que já fala inglês há muitos anos, a gente vai num contexto e se aquela palavrinha a gente ficar sem entender, a gente consegue depois buscar um significado. Titia Márcia, como você quer o bem das pessoas, gosta de educar, tem alma de educador e dá dicas e vibra com o sucesso dos seus pupilos e pupilas, eu lhe pergunto assim, qual um aprendizado assim que você sofreu na pele lá, tipo assim, olha, eu cometi esse erro, não cometa. Eu vou te dar uma dica,
não faz assim, faz assado. Tipo assim, eu vou estudar 1 ano pra ir, eu vou estudar 3 meses, eu vou fazer o TOEFL não sei o quê, ou eu quero ir pra Flórida mesmo, tendo brasileiro lá, né? Porque eu vou me virar, eu posso ir pra Boston, mas eu me viro pra Flórida. Tipo assim, uma virada de chave assim que, pô, eu digo, se eu tivesse feito, eu não te falei que eu devia ter feito assado, tá vendo? Assim, uma sacada que só a experiência, o choro no banheiro escuro sozinho, vai pensando aí, mas eu queria que tu deixasse, dentre todos os desafios, um caminho pra errar menos é esse. É uma coisa assim que é uma dica de $1 milhão. Tá. Eu sei que você ajuda as pessoas. Não, eu sei, eu ajudo, mas vai pensando, assim, eu vou ter que pensar bastante, porque como foi tudo difícil, porque inicialmente eu já tinha... Muitos momentos de hesitação? Muitos momentos, assim, de, por exemplo... De chorar mesmo, triste? Não, de tipo, cara, tô ferrada, não sei o que vou fazer aqui, porque assim, eu não tá sei foda. falar, tá difícil, porque, enfim, eu não sei o que fazer. Tu tá dentro de um carro, tá chovendo muito, aquela chuva assim, deu aquele alarme, eles avisam, mas tu não é avisado que tu não entende, então... Tu sabe que tá tocando um alarme, tá chovendo demais e tu tem que ir embora, teu carro não funciona. Mas tu não sabe ligar. Tu vai ligar como se tu não sabe falar? Logo no início, né? Acontece com todo mundo, né? E aí, e esse período do segundo semestre agora é o dos furacões, né? Começa agora, 30 de junho a 30 de novembro, né? Na Flórida, nos Estados Unidos, é época do Hurricane Season. Aí, assim... te dá um desespero porque tu ligas e a pessoa atende. Só que naquela época eu não sabia também espanhol. Então, não adiantava, eu não ia entender nada. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu só falava help, help, help. Então, eu acho que, graças a Deus, chegou alguém, porque lá, você sabe, né? A gente liga e aí você vai ter uma ajuda. Mas eu não sabia nada. Eu não sei nem te dizer o que foi que falaram pra mim. Eu sei que ligaram meu carro e eu fui embora. Mas isso é um desespero. Para mim é uma situação de desespero. Então, eu acho que a pessoa, quando vai sair daqui, no meu caso, eu tinha estudado. Nem vou falar a escola, porque eu acho que não é a escola, é o aluno. Eu não era interessada, eu ia forçada, eu detestava. Na queria prova pro piano. oral, acho que nem pro piano, né? Adolescente quer ir nem pro piano, pipoca, nem pro inglês. Friday night. Era pra pipoca, pra assembleia. E a mamãe era assim, tem que estudar não sei quantas horas de piano, tem que ir pro inglês, pra natação, pro balé. Então, eu detestava inglês. Na hora da prova oral... Quem diria, hein, professora? Eu detestava. E na hora da prova oral, eu acho que até queria morrer no dia da prova oral. Eu detesto morrer de vergonha. Eu era uma pessoa calada, eu tinha vergonha de falar na frente dos outros. Imagina uma prova oral que a gente tinha que falar na frente da professora. Então, assim, quando chegou lá, eu tomei água várias vezes. Eu comia comida errada várias vezes. Porque a pessoa falava que era, eu achava que era e dizia que era. E não era. Mas também não ia reclamar, Isso não tudo sabia. é dica. Isso tudo é dica. Eu não sabia. Olha, eu lembro que a palavra actually demorou tanto para eu entender. E eu lembro que eu tava tomando banho quando eu entendi. Menino, eu ri tanto, fiquei tão feliz que eu entendi. Porque eu não entendia que a pessoa pedia. Can I have egg and cheese croissant? Actually, make only cheese. Eu não entendia isso. Cara... que era currently, né? Não, actually, eu achava que era atualmente. Mas por que a mulher currently fala? Eu quero um coração, queijo com ovo, atualmente queijo. Meu Deus, por que ela fala isso? Eu não entendia de jeito nenhum. Não entendia. Essa palavra eu não entendia. Até que um dia, depois de acho que muito tempo, entrou. É igual a mulher tá falando, ela tá... Ao invés disso, faça só isso. Entrou. Eu não sei nem te falar o que entrou na minha cabeça, mas eu fiquei tão feliz que tudo eu falava actually. Tudo eu falava actually. Por exemplo, né? Eu falava assim, por exemplo, can I have a coffee with sugar? Actually, just black. Eu falava actually toda hora. Essa porque fase eu pulei. Essa fase eu passei. Então, eu tive várias coisas. Agora, eu passei um momento de vergonha muito grande. Porque eu estava num grupo estudando e eu... Para! You are pissing me off. Oh, you piss me off. Aí eu me tornei uma professora. Estou numa reunião. Estavam falando alguma coisa que aborrecia. Aí eu virei. I don't like that. This piss me off. Cara, a mesa todinha me olhou. Eu toda educada, eu toda arrumada. Não tava combinando. Tu sabe o que é piss me off? Porra nenhuma. Explica, Bruno, pra ele. Deixar enfurecido para não falar aquela com P. Não, explica pra ele o que é o literal. Porque isso foi... Todo mundo fez assim...
It's Murray. Aí O todo Piss mundo Me olhou. Off é o Sick and Tire, né? Só que o Sick and Tire Não, é mais... mas quando é que a gente... O que eu tô falando assim no Em vulgar? português, eu tenho que falar isso. Eu não Que é, né, eu Bruno? fiquei puta, isso? Pronto, Não, deixa o mais nosso ou host menos falar. isso. Exatamente isso. É isso. Aí numa Exatamente reunião isso. classuda, Uma você reunião falou que classuda. não, não me deixa puta aqui. Não me deixa puta aqui, foi isso. Aí eu lembro, o meu chefe, ele achou graça, assim, ele sabia que eu não estava entendendo Parece a minha filha aquilo. Beatriz, que fala umas palavras com 10 anos, que ela ainda não entende, mas ela Aí aprendeu e ele gostou. riu de lá, aí ele riu de lá e fez assim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquele aí eu fui, frio na barriga. O que eu falei? Aí eu fui descobrir. Então, assim, eu passei várias situações. Essa foi uma, a outra foi do Hold the Cheese. Lembra? Eu te contei isso. Estava no... Porque quando eu fui para os Estados Unidos, a gente vai estudar, trabalha. Eu trabalhei no Dunkin' Donuts, eu tenho aquele certificado do Vamos to Go, Baskin Robbins, Dunkin' Donuts. Então, eu sabia, trabalhei nessa parte de faz bagel, faz croissant, faz um monte de coisa num café. Aí uma pessoa chega, eu fiquei 3 dias numa cozinha, aí o dono achou que, tipo assim, vou colocar lá na frente. Cara, eu não sabia falar nada. Mas eu não falo inglês, eu não sabia falar inglês ainda. E ele disse, apenas sorria, just smile. Aí a pessoa vinha e ia ficar sorrindo, né? Aí a pessoa pedia, aí ela me pediu, ela fez um pedido, tipo, eu quero um sanduíche com presunto e queijo. Aí gritou, hold the cheese. O que é hold the cheese, Tony? Mantém o queijo, né? Keep the cheese. Não, né? hold the cheese. Aí olha eu, Bruno, peguei o queijo e levantei. Hold Que era o keep the cheese, o keep de manter Não. na cozinha e não trazer com Hold queijo. the cheese era sem queijo. Exatamente. Ah, tu sabia que isso era sem queijo? Nunca. Eu não ia saber naquele dia. Então, eu não falava nem inglês, ainda mais hold the cheese. Aí eu peguei, todo mundo riu de mim, né? Aí eu humildemente virei, peguei o queijo, hold the cheese. Aí todo mundo achou graça. Eu já passei essa E vergonha. tu tem cara de americana, tu imagina se tivesse cara de paraense, mesmo. Mas só que eu Morei na passei condição, por fosse tipo a isso. Dina Paz. Pois é, eu Tem tudo bem, passei esse por dia da paz. isso. E aí, então, eu passei várias vergonhas, assim. Eu queria uma soda e eu achava que soda era uma Só da limonada. soda limonada, né? Aí Era um refrigerante, era uma coca. refrigerante, era uma coca. A gente pede errado, pede muita coisa. Soda não. Tia Bruna, conte uma boa dessa aí, Tia Bruno. De Tô com pena embaraço- da senhorita Sharon aí, ela vai acabar todas as baterias. De embaraço, acho que eu já fui, graças a Deus, com uma base boa do CCB. O Grande CCB é uma escola boa que a gente tem aqui em Belém, mas a parte de conversação eu não estava preparado ainda. Mas a parte de gramática, Ah, não, mas de eu estrutura. também. A Então gente eu vai da mesma fiquei escola, eu nem falei. por uns 3 anos com a boquinha fechada, assimilando. Eu acho que quando eu me 3 senti- anos? 3 anos lá. Olha aí. Depois de 3 anos que eu me senti, acho que apto e confortável a começar a também. falar. Eu acho que uns Eu já 3 estava anos. já me formando de high school, foi quando eu comecei. E essas experiências acontecem, né? Eu passei muita coisa boa, momentos, eu acho que difíceis. Tu tinha família lá, né? Isso ajudou muito, Ainda né? tenho 4 primos. E a gente, como a Márcia falou, ela trabalhou de Dunkin' Donuts. Eu já trabalhei na questão de limpeza, eu trabalhei na construção, isso no summer, né? Isso é 3 bom, a gente meses. aprende Eu acho que muito. constrói o caráter da pessoa. Sempre E- com dinheirinho no bolso, né? é, não, a gente sempre, eu acho que eu e a Márcia, eu acho que se identifica por isso, que a gente sempre foi atrás e não tinha vergonha de trabalhar, tipo, e sempre, eu acho que tudo era um aprendizado, né? Não, e não pra tem gente. isso, tem que trabalhar mesmo. É. Lá a pessoa entende que o trabalho dignifica, né? Você, Você tem é que reconhecido. trabalhar, não existe isso. Você vai trabalhar, você vai estudar, vai pagar. Tipo, os filhos saem com 18 anos de casa e não retornam. Um rito de passagem. É verdade. Tipo assim, ai, não vejo a hora dela fazer 18 anos para ela ir embora. Aquilo me chocava, porque a gente nunca sai da casa dos pais aqui. A menos que você case, mas tem gente que casa e não sai. Então, bro, eu não tava falando de você. Não, but I love bro. my parents, huh? Não, mas eu também acho isso fantástico, sabe? E eu acho, a minha cabeça, He cares of inclusive, them. a minha cabeça é assim. Eu acho que não é preciso. Se o filho tá bem em casa, tá ótimo, não tem problema. A gente é família, porque a gente vai embora, a gente acaba que a gente não é nem 100%, tipo, no meu caso, americano ou o Bruno canadense, mas também a gente não é mais aquele brasileiro que a gente foi embora. A gente muda. Igual a história do Rio. Nunca mais vai ser o mesmo quando cagou do Heráclito. Toda vez que você entrar, o Rio nunca mais vai ser o mesmo. Not the same, never.
Teacher Bruno, quer dizer que o seu sonho é levar o Bruninho pra lá, o Little Bruno, o pequeno Bruno. Bruno Nobre. E você, assim, que se ele não gostar, você vai respeitar? E vai trazer ele pro Veropa de novo? Ou vai ser na chibata? Eu acho que até agora... Like old school. Não tem querer. Vai ter uma idade que ele vai ter o querer. Mas acho que agora ele deve seguir as orientações dos pais. A mãe dele é uma pessoa legal. Eu me considero um bom pai. Não, mas eu tô falando de Canadá. Projeto Canadá pra ele. Eu acho que o Canadá é bom para qualquer jovem que tem uma certa facilidade com a língua. E ele tem essa facilidade. Ele fala comigo em inglês. Ele responde em inglês. Eu já coloquei isso nele. Eu acho que é o caminho a se seguir. Não digo os Estados Unidos, eu amo os Estados Unidos, mas acho que o Canadá são 38 milhões de habitantes agora. Menor, né? É, bem menor, é o segundo maior país. Quase do mundo. 10%, né? Os Estados Unidos são 300 milhões. Exatamente, eu acho que apresenta mais facilidade para o adolescente, que quer aprender, que tem um fôlego, entendeu? Eu acho que é melhor assim. Mas, Teacher Bruno, me diga uma coisa. A vida lá no Canadá, você teve esse conforto da família que a Teacher Márcia não teve. Era ela e Deus, né, Teacher Márcia? Era eu e Deus, e assim, eu me considero uma pessoa, como eu falo, abençoada. Porque sempre na minha vida, sempre tem uma situação que aparece alguém que vai ajudar, que é legal. No caso, a minha professora de piano, ela era doutora em piano, ela abriu muito as portas. Quando eu fui encontrar um emprego no Departamento de Educação, quem leu, não acredita nisso, Tony? Na hora que o cara foi ler o meu currículo, ele falou, você foi aluna da Daisy De Luca? Isso em inglês, claro. Aí eu, sim, fui aluna da Daisy De Luca. Meu Deus, eu e a Daisy, nós estudamos currículo de piano. Nós estudamos em Boston juntos, porque ela tinha feito Universidade de Música em Boston. Ela foi minha professora em São Paulo, porque eu fiz especialização em São Paulo. Participei de vários festivais de música, onde era ela e o esposo dela, que é maestro. Eles eram responsáveis e ela foi minha professora. Então, o nome dela chamou a atenção. E ele pegou o meu currículo, ligou para a escola de arte, falou, tem uma professora aqui que é do Brasil. E o nome, ela teve aula no Brasil com uma pessoa que é muito querida minha, eu gostaria que você entrevistasse ela. Não acredita isso? Fantástico. Então, porque os Estados Unidos... Só que se coloca... Canadá é assim. Muito de recomendação. Sim, todo resumido tem que ter uma recomendação. Então, parece que ela foi uma recomendação. O nome dela estar ali. E dali, eu fui para a entrevista. Da entrevista, eu já fiquei. Quando vai começar? Eu acho que vai ser semana que vem, amanhã. E aí, é o meu primeiro passo. Então, sempre tiveram portas que se abriram. E essa pessoa Mas do fruto Dunkin'... do teu esforço, né? Não, sem conhecer ninguém. Essa história minha do Dunkin' Donuts também é uma história de sucesso assim. Eu vou para uma aula de inglês, porque você chega nos Estados Unidos, eu também estudei inglês como ele. Meu problema era igual ao dele, era a fala. Mas eu acho que o meu era a fala e eu não conseguia entender nada, entendeu? O listening também tava ruim, porque era a fala e o listening. Porque eu acho que quem escuta fala, né? Eu só conseguia ler e escrever, sabe? Era melhor dizer que eu era muda e surda, porque eu não entendia nada. Então, o que aconteceu foi o seguinte, na sala de inglês, quando você vai, que lá nos Estados Unidos é assim, se for o Canadá, diferente tu falas aqui. Nos Estados Unidos é assim, a escola pública dá para adultos aula de inglês. As pessoas talvez não saibam, é de graça. Você vai, à tarde, 6 horas da tarde, toda a escola pública vai ter um centro de educação para adultos da língua inglesa. Por quê? Se eu não estou enganado, isso está na Constituição. Claro, mas por quê, não, você acha? Para atrair, né? Não, é porque se você sabe inglês, você vai ter melhores empregos e vai pagar maiores impostos. Sim. Então, a finalidade é e disseminar a língua, né? E que fale inglês no país onde a língua é o inglês. Então, assim, vai lá no departamento de língua, que se chama ESL, você faz um testinho para saber se você é A, B, C... Como faz na escola privada, como eu fiz na Cambridge de Nova York. Muito bem. E aí você vai ter essa aula. E eu comecei primeiro dia de aula, segundo dia de aula, sento do lado, professora falando, ainda não estava em universidade nenhuma, a professora falando quem era do Brasil, quem era... Aí tinha uma brasileira do outro lado da sala, ela disse, sentem junto, porque aí uma ajuda a outra.
E ela me disse, você veio estudar? Eu vim estudar. Você vai trabalhar? Não. Mas você não vai trabalhar? Porque meu namorado... Aí, nisso ela foi me falando, meu namorado é gerente de Dunkin' Donuts, tu não queres trabalhar? Mas aqui é necessário. Eu não tinha ideia de trabalhar. Sou visto de estudante, que permite Pois é. trabalhar. Não permite trabalhar, não. O visto de estudante? Não, Na minha tipo- ignorância me diziam que podia. Não, O visto de de turista que não estudante, podia. Canadense também, não pode. Não, visto de estudante é estudante. Pois Visto é, mas de aí em Nova trabalho é York me trabalho. diziam que podia. Mas é claro que não pode. Na- Também na trabalha. parte... Não, a gente trabalha. O que a gente tem que fazer é pagar imposto. Eu sou cidadã americana. Eu tô falando uma coisa, mas eu passei por um processo todo legal. Você vai votar no Trump ou no Biden? Vou botar no Trump. Você vai falar baixo, pode falar alto. Eu vou botar no Tá, Trump. ninguém vai saber nem se o Deixou- tadinho do Biden, se ele vai Não, ser não candidato dá, depois de não, quinta-feira não. passada. Sim, Ah, Tia Márcia, tá desculpa. levando Aí, então, uma aí fala. essa Aí- relação é importante, continuar. Não, aí o que acontece? Aí a gente foi conversando, aí ela me oferece. Eu falei, mas eu não sei inglês, mas não precisa inglês, eu vou te apresentar. E aí assim começa o meu trabalho. Então eu sempre tive essa oportunidade. Você estava no lugar Dentro- certo e na hora certa. Dentro dessa escola, um professor veio fazer uma aula e falou, quem aqui tem nível superior? Eu levantei. Pouca gente tinha. E aí ele falou assim, você já estudou inglês no Brasil? Tá com dificuldade? Tô. Mas quem já está, o seu lugar não é aqui, você precisa ir para uma universidade. Ele me direcionou aonde eu deveria ir. Então, eu acho que também eu sempre fui muito curiosa de ir em busca de informação. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu quis saber aonde era, tipo, sabe a Seduc? Sim. Eu falei, aonde é que é isso aqui? Lá em Palm Beach. Aí me disseram, é nesse endereço. Eu peguei, coloquei no GPS, fui lá. O que precisa para ser professor nos Estados Unidos? E Tônia, eu não sabia inglês. Eu estava trabalhando ainda no café. Isso você tinha quanto tempo lá? Vamos dizer, sei lá, 40 dias. Pô, Eu vou pegar a lista o que precisa. Precisa saber tanto de inglês, precisa ter... Tipo, tem que ter todo o teu currículo traduzido. Tudo que você precisava. Eu fui por etapa. Traduzindo o currículo, aprendendo inglês. Tanto é que, do tempo que eu cheguei ao tempo que eu me tornei professora do Departamento de Educação, eu acho que dá 3 anos. Em 3 anos eu tinha tudo. Aí é o que eu te falo, não é um concurso. Você vai fazer provas de... É como se fosse, não é prova de proficiência, é prova de excelência. Um professor lá não tem 9. Uma corrida de obstáculos. né? Tu não tira 9 e é professor. Ou tu tira, acerta 10 ou tu é eliminado. Então, são etapas. Tu tens 3 anos para passar nisso. Tu és contratado. Aí, no primeiro ano, eles te dão um número de testes que tu tens que fazer. No segundo ano, no terceiro ano, aí tu vais tirando. Quando chegar no terceiro ano, se você não conseguiu, aí você sai. Se você se tornar um profissional, só vai ser demitido do Departamento de Educação. Quem é? Tem um problema com droga, com álcool, com crime, ou, tipo assim... Violência, aquela coisa de assédio, relacionamento com alunos, que tem muito, por incrível que pareça. Mas se você estiver todo dentro da lei e seguir o código de conduta, que é não só de roupa, mas de lugares, certos lugares que você não pode frequentar, como um educador no exterior. Eu, por exemplo, sabe aqueles, gogo boy, isso aí não pode. Tu Spring pisou, break. descobriu, acabou. Eu perdi toda essa minha certificação. Isso é bem a cara deles, né? O moralismo, né? A coisa do testemunho, né? Olha, eu vou do e direito volto. inglês, né? Que um te apontou. E do- Bruno, eu vou e volto. Quando eu chego, o cara vai lá, ele sabe aonde tá a minha licença, não sei o que, e ele fala, tá de volta ao trabalho? Eles sabem tudo. É impressionante. E aí, para você voltar para aula, no meu caso, eu tô afastada. Eu tô afastada, eu não atuo. É uma hoje lá. licença não remunerada, mas assim. Não remunerada. Mas aí o que acontece? Para eu voltar, vão fazer uma checagem, FBI, um monte de coisa. Eles vão ver onde eu andei. Que tu anda aprontando, né? Para poder voltar para a sala de aula. Porque a gente não tem contato com o aluno. Se você tiver tido algum problema com a lei, multa de trânsito, alguma coisa, tipo... Às vezes, sabe o que é Baker Act? Sabe? Baker Act, não. Sabe o que é isso? A pessoa... eu vou me matar. E tu liga 91, Márcia vai se matar. Eles me levam, me dão uma lavagem, vou ficar 3 dias... Tua fichinha. Aí dá uma minha ficha. Isso aí eu também não posso retornar para a sala de aula.
Entendeu? Então, Eles tratam o professor como uma entidade, uma né, entidade, Tatiana? Quando eu chego lá... Preocupação com a formação dos Olha, cidadãos, porque os né? Estados Unidos, profissões de status educação, é professor, vai ser Lawyer. bombeiro, polícia, chief, fireman. Nossa, eles são vistos porque é a segurança, a educação, é muito diferente. O que dá status não é dinheiro, porque quem lava É a escolha que você carro, faz. quem limpa hospital, pode ter uma Mercedes, pode ter carrão, Bentley, porque depende. Pegou um hospital enorme, ganha, fez um contrato. Então, o status não é dinheiro, é posição. A escolha que você fez lá que você atrás. fez. Como vai É servir isso. ao país, né? É como você vai servir. É pessoal relacionado a exército, a lei, justiça, advogados, Law médico. enforcement, né? Então, isso aí realmente... Então, nós, professores, quando fala educador, cara, tu és visto de uma maneira que tu tens que te vestir dessa forma. Então, a gente tem código de vestimento. Homenagens. Você recebeu lá homenagens dos Yankees, sempre, Titia Márcia? sempre... Não, na verdade, é porque como eu trabalhei muito com a área de música, né? Eu tive que competir. Os Estados Unidos é muito competitivo. O Canadá é competitivo, Bruno? Também. Então, os Estados Unidos muito competitivo. A gente tem sempre fazendo competição. Na área de música, tu tens orquestra, tu tens... na verdade, vamos dizer... música de câmara, aquele conjuntinho, um quarteto, tem coral. Então, você sempre está fazendo entre distritos. Na Flórida, a gente vai pegar aquelas escolas, high school. Aí nós vamos ter 91 escolas competindo. Então, isso acontece muito. Aí, quando você ganha prêmio. Distinções. Distinções. Então, eu participei muito com isso. E por ser uma pessoa que gostava de trabalhar, sempre que precisava fazer uma tradução em espanhol, eu ia... aí aquela coisa de resolução de conflito, porque lá tem muito... Então, fazia muita parte dessas reuniões de tradução o tempo inteiro, então, também. E só pode ser professor quem é high qualified, né? Então... Explique aí, para quem não sabe o que é um high qualified. Você tem que ter Altamente uma meta qualificado. altamente qualificada. Então... Titia Bruno, fale um pouco dessa sua experiência em meio a essa cultura canadense, a sua integração à sociedade canadense lá. certificado ele não sabe. O Bruno tem muito certificado no Canadá. Bota pra torar aí, Titia Bruno. Vende esse peixe aí. Eu acho que... Seu de peixe você entende um pouco. Não, minha família entende. Mas eu acho que foi muito fácil. Eu acho que isso foi muito fácil. No momento que a gente está sendo acolhido pela própria família, olha, vai por aqui, entra aqui, faça isso, não faça isso. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então, eu não tive... Graças a Deus eu tive essa sorte, né, Márcia, de ter essa família. A Márcia foi sozinha, ela desbravou. Lá. Ela desbravou. Eu fui adolescente, 13 anos. E cresceu lá. E meus tios que me criaram. Eu fiquei 11 anos longe dos meus pais, então... E meus primos, 5 primos, para onde eles iam, eu ia atrás. Olha, siga a gente, faça isso. Mas eu sempre fui, enfim... Curioso. Curioso, eu fiz o meu próprio caminho. You did your way. Do yourself way, né? DIY. yes. Mas eu acho que as culturas se equivalem. Eu acho que o Canadá, essa competitividade, igual que a gente tem nos Estados Unidos, essa coisa da massa de... que ela falou de status, né? Eu me lembro de uma história. Meu primo, a gente entrou, estava na construção, drywall. A gente trabalhava de drywalling. A gente chegava só pó branco, de sujos, assim. Ia pro shopping almoçar e ninguém olhava pra gente. Ninguém olhava. Provavelmente mais dinheiro que a professora. Uma coisa normal. Então, lá a gente não tem essa visão que aqui, infelizmente, a gente tem às vezes, de olhar, poxa, ela tá mal vestida, poxa, ele tá todo sujo. Não, se é o contrário, eles respeitam até mais a pessoa. Poxa, esse rapaz tá indo atrás e tal. Então, eu acho que tem essa diferença, mas é um país, eu acho que, como a Márcia falou, eu acho que os Estados Unidos também é fértil para quem quiser ir e desbravar, ir atrás de conhecimento, de uma melhora de vida, de criação dos filhos. Segurança pública. Segurança, principalmente. Acho que tem bastante. Eles são bem... eu falo family oriented. Eu acho que o pessoal do Canadá, devido a essa influência britânica, eles são bem mais família.
do que os Estados Unidos. Não estou falando do povo do mundo que está nos Estados Unidos. O latino, a gente já sabe, o brasileiro. Avacalhado. Não, a gente é família. Cucaracha. Um monte de gente, lá, cucaracha, né? Um monte de gente na casa, aquela festa, aquela alegria. E filho que demora a sair de casa. Estou falando do americano, a cultura americana. Eles são diferentes do canadense em relação... Eu não sei se o Canadá tem tanta pressa em tirar o filho de casa. Isso eu não sei. Se é igual. Isso não mudou um pouco nos Estados Unidos? Não mudou nada. Continua do mesmo jeito. O que pode ter mudado é o brasileiro que está nos Estados Unidos que não manda o filho embora. Aí, ok. Eu não posso falar cultural, isso. né? Que assiste Globo em casa. Univision. Univision. Televisa? Não, Univision, como é que é? Chiquitita, Maria do Bairro. Eu não posso falar disso. Eu não tenho... Eu amo espanhol. Hablo espanhol muito bem, Joe. E o México? Do you like Mexico? I love Mexico. I love You left your heart Mexico. em Argentina ou São Francisco? Não, I love Mexico. Teacher Bruno, me diga uma coisa, meu caro. Eu sou um jovem da sua igreja que estou congregando com você, filho de um caro amigo da sua família e bato na sua porta lá depois do culto. Teacher Bruno, estou indo para o Canadá. O que você me diz? Qual é o meu maior desafio nessa jornada que se inicia nos meus gloriosos 17 anos? Eu acho que o primeiro passo é se preparar. Eu acho que não tem essa coisa de sorte. Eu acho que sorte, enfim, eu acho que a pessoa se preparar e quando ela encontrar a oportunidade, aí a gente pode dizer que o encontro dos dois dá a sorte. Então, se ele não se preparar, eu acho que o primeiro passo é se preparar. Procure a Márcia, entendeu? Meu amigo, olha, você tem que fazer isso, as perspectivas são essas, você tem que se preparar. Ah, professor, mas tudo é difícil. Todo desafio, todo challenge que a gente procura, tem um sacrifício que a gente tem que fazer. É o que eu falo para meus alunos. Você gasta 2% do seu tempo com essa língua nova. Você vai para o curso, se esforça. Você vai, poxa, professor Bruno, professora Márcia, ótimos professores. Mas você sai de lá, já entra no carro, aí já começa a ouvir um pagode, um sertanejo. Você chega em casa, começa a ver um filme dublado, né, Márcia? John, eu te amo. Meu Deus. Então, tudo aquilo que a pessoa aprendeu, aquilo se desfaz na cabeça. A próxima aula que ela tiver com a gente vai ser uns 30 a 40 minutos até ela entrar no ritmo. Então, o que eu falo sempre para meus alunos é sacrifício, tudo é sacrifício. É chegar, poxa, professor, eu ouço metade das minhas músicas, da minha setlist do Spotify é sertaneja. Mude, passe para 75% de música inglesa, Celine Dion, Elton John, entendeu? Professor, mas eu chego cansado, eu quero ver o filme dublado. Tem que ser curioso. Amigo, então tem que parar. Comece a ouvir o quê? Inglês, ver em inglês e aqueles subtitles, legendas em português. Porque senão o crescimento vai ser... E também não desanimar. Titia Márcia, uma visão com a sensibilidade, o sexto sentido femininos. Uma mãe com muito esforço que está mandando a sua filha para os Estados Unidos e que cumpriu as suas orientações. É uma menina que promete, um jovem de 20 anos, de 18 anos, 17 anos, e no momento de hesitação, ela pergunta assim para você, professora Titia Márcia, de toda a sua experiência, de todos os seus esforços, de todas as conquistas fruto desses esforços, qual foi aquele momento em que você chegou para você e disse, olha, desde que eu introjetei essa característica norte-americana, a minha vida melhorou muito. Isso eu devo à cultura americana. A disciplina no trabalho, o esforço. A pessoa que eu me tornei, o adulto que eu me tornei. Eu saí daqui bem jovem e voltei com 40 anos. Então, eu vou falar assim, 23 para 24, voltar com 40. Eu acho que eu me tornei adulta mesmo nos Estados Unidos. E eu acho que essa pessoa que eu me tornei, focada, determinada, e acho que não tenho. Eu não tenho preguiça. Eu acredito que se eu trabalhar, as coisas vão acontecer devido a esse sistema que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Porque é isso que a gente vai para lá aprender. Lutar. Que o esforço vai ser recompensador. O esforço vai ser recompensador. Não vai embora para os Estados Unidos ou para o Canadá com aquela história do sonho, de que... não sei se você já viu aquele American Dream.
todo ok. mundo, aquele sonho americano. Não, American Dream é essa coisa introjetada de que tu vai self-made bem, vai fazer dinheiro, first Que million, vai blá, ficar blá. milionário, não é assim, não cai do céu, tu não vai chegar lá, a menos que você já tenha aqui, aí você vai transferir seu dinheiro pra lá. E aí, outra coisa, eu nem sei o que Ou então é que você vai ter uma ideia de gênio que aí quando vão comprar, mas aí né? são exceções, eu como eu não trabalho Sim. com exceção, Não, claro, eu claro. sempre vejo o normal. Claro, o day by E day, né? o dia a dia, e eu lido dentro da normalidade, eu tiro o melhor. Eu vou falar pra você que tudo depende do esforço, é você entender o seguinte, pra mim, eu agradeço muito, eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade, de ter feito essa escolha, que foi foi uma escolha que eu fiz, que talvez hoje, com a idade, eu tenho 50 anos, hoje talvez eu não parece. eu não fizesse, acho que eu falei só pra tu falar isso. Aí, assim, talvez eu não fizesse essa mesma escolha, porque é abrir mão de muita coisa. Mas é por isso que eu foco ainda hoje, toda vez que meu certificado profissional vai vencer, eu digo, não, cara, isso custou muito caro pra mim. Custou muito caro. Um dia eu vou te contar. Inclusive comportamental, né? Custou muito caro, eu aprendi Disciplina. muita coisa. Foram anos, muitos anos longe da minha família, longe do meu filho, que eu te falei que eu tenho só um. Foram muitos anos abrindo mão de tudo, de todos, e trabalhando muito duro para aprender. Porque para tu te tornares excelente em algo, é difícil. Muito. Você lê muito, eu já li muito, já estudei muito, já dormi muito pouco. Eu sou conhecida como uma pessoa que dorme pouco. Mas eu me acostumei a dormir Engoliu um pouco. sapo também lá, né, professora? Engoli sapo, ouvi Eles são muita gelados, coisa. né? Não, eu sou uma pessoa gelada. Eu fiquei assim. Não dá pra não dar, Porque né? você aprende, é a tal cultura. Mas eu gosto, eu achei fantástico. Eu acho que eu só aprendi. Pra Mas você é mim- incapaz de parar e socorrer uma pessoa na rua Não, que mas tá morrendo? ser gelado não é isso. Não, mas às vezes de lá eles passam do lado que tu tá Não, caindo. mas é porque lá é assim. I love Lá é the US. I love US. That's my land, man. So, o que acontece é o seguinte, lá você não faz por causa de processo. Você vai, a pessoa caiu no chão, você mexe o pescoço dela, aí é teu Nossa. problema. Então não é isso. E aí, aí vamos te processar. Esse é o problema, mas não é que você não pode ajudar. Eles são generosos, eles são educados. Até a página 2. Entendeu? Melhor não passar dela, Deixa, então. fica aí. É aquele tal do fica aí, não vem pra cima de mim. Negócio de pedir um creme de leite da vizinha? Não, tu nem Um ovo, conhece uma a manteiga. vizinha. Tu nem conhece a vizinha. Então, eu gosto de ser assim. Olha, todo mundo fala que eu sou louca, que eu moro na BR. Mas eu gosto tanto de dirigir, parece que eu tô lá, não sei, é No porque eu Vietnã ia que lá. tá lá aberto. Não, é porque eu ia lá pra Boca e voltava pra Palm Beach, então eu tinha tempo de falar no telefone. Gente, eu ia ficar muito triste de morar 2 minutos do meu trabalho, eu não posso nem falar no telefone. Entendeu? Um Então café eu no gosto carro. de tomar um café, ouvir uma música, fazer uma oração. Esse é o momento da minha que eu tô relaxando. De começar o dia bem, né? Ou de Em terminar. paz. Então eu gosto. Sim, bate e volta, Então, né? eu acho assim fantástico que os Estados Unidos ele realmente fez essa pessoa que eu sou hoje em relação à minha profissão, em relação a ser Visão de mundo. visão de mundo, Mulher. trabalhadora, dona do meu negócio, assim, da minha história. Eu não tô nem aí. Ah, porque isso, porque aquilo. Bem, olha. Ah, você chegou Oi, num ponto que eu falei ainda agora oiê, no velório do meu quem querido Cláudio cuida Luz. de mim sou eu. Ninguém me dá nada, bebê. Tipo assim, teacher, é aquela velha história. Eu acho que nessa quadra da vida já não é muito legal a gente não ser quem a gente é, né? Ah, eu quero Tem que ser ficar, essa daqui. Eu não sou perfeita. Ninguém é, né? Eu não sou perfeita, mas eu acho que ninguém é e também não tô nem aí se alguém é. Entendeu? Ser você mesmo é um valor eu sou que... eu sou dona das minhas atitudes. E essa veia E empreendedora também foi o paciência. aprendizado lá? Não, eu acho que essa veia foi assim. Naturalmente? Foi necessidade. Não, eu cheguei sendo a Márcia professora. Não foi naturalmente, eu tive que aprender. Aqui, porque não tinha alternativa. Imagina, você vem do exterior e eu ia trabalhar onde? Eu ia dar aula numa escola de inglês. Com um ia currículo, ganhar com quanto? esforço desse? Não, eu ia ganhar quanto? Eu tinha que trabalhar pra mim, né? Não dava para eu chegar num curso de inglês e a pessoa me pagar um valor que não dava. Então, eu resolvi que eu ia montar aula particular. O valor foi o meu número 7, tá? Porque eu gosto do número 7. Eu também. somei o valor e deu 7. Esse é o valor do mês, deu 7.
Mas eu queria ter 30 alunos, tá? Queria- $7 mil? 30 alunos? Eu queria ter 30 alunos. Eu queria 30 alunos. Abrir o meu negócio e ter 30 alunos. Mas, de repente, eu não tava mais dando conta. Quantos alunos, teacher? Ah, não sei mais. Hoje... Pré-pandemia e pós-pandemia? Não, eu vou te falar que pelo private, não dá pra falar em 10 anos, já passaram muitos mil alunos, tá? O Bruno, a Sim. gente sabe. Mas assim, a gente fica numa carteira de cada professor ter uma agenda, sei lá, 50, 60 alunos. Hoje são 7 professores. Aí vai depender da época, porque eu sou a que mais perco aluno. Porque todo Tá aqui mundo agora, né? passa. Não, todo mundo passa, todo mundo vai embora. Ian, Aninha, Deixa eu te Toninho, perguntar uma coisa, teacher Márcia. Nancy. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, com essa experiência tão rica, tão diferente, e de ser bem sucedida lá e ter voltado e ter estar Mas se tô com uma realizando. vontade de ir de novo. Tudo bem, mas vamos por Adoro. parte. Vamos por parte. Quando você se dá o direito de tirar férias pro lugar que você mais gosta, você vai pra onde? Estados Unidos. Não, onde? Flórida? É. Eu tenho um amigo que morou lá, que já veio aqui, casou com uma americana, que ele falou que o americano gosta muito de ir pro Texas, que tem muitos parques aquáticos, Não, eu tem vou ruas te falar muito o legais seguinte, lá, não eu sei falei o quê. assim, Como é San Antônio, a Santo cidade. Antônio, Tem muitos parques aquáticos, Amarillo. muitos parques radicais, que é muito legal lá. É, Diz que tem uma cidade, que não sei se San Antônio que é cheia, parece Veneza, Darien Lake, né? Ai, olha, eu vou te falar. No Texas, Houston. Dallas. Não. Austin. Dallas, Austin, que é onde está o college que eu trabalhei, o que eu conheço, tá? Santo Antônio. Mas é maneiro assim mesmo lá? E aí já é Albuquerque, Santa Fé, já é New Mexico. Então, essa parte aí, eu não vou te falar do Texas, que eu conheço muito. É legal. Essa cara de nojo. Tá Tem a ótimo. Flórida, que é o Sunshine State. eu gosto de Palm Beach, tá? E gosto de Sunny Isles. Sunny Isles é Miami. É up north. É um pouquinho acima de Miami, tá? Eu gosto de Sunny Isles e gosto de Palm Beach. Não gosto. Não é que eu não gosto, mas não sou fã. Frequenta o Costco. Adoro Costco. Aquele Adoro hot Costco, dog, aquela adoro. pizza. Eu postei, eu tenho até no meu celular uma foto do hot Eu- dog. I love Não Costco. tem como ir pro Costco e não comer aquele hot dog de Eu já vou 1,50, desejando, né? já vou desejando. Eu também. Eu já vou desejando. Mas assim, quando eu tô de férias, eu vou pra lá. Quando eu tava lá, eu vinha pra cá. Ou eu ia How pra about Inglaterra. Europe? Né? Europe, England. Mas my favorite country is France. France. I love France. Eu sou franco, I love it. I love France. And I know France a lot. I'm Eu gonna conheço change the França. positions right now. Okay, Bruno. I'm I gonna love change. France. Now I'm your teacher. Okay. And you have to talk in English for everybody. How about your dream when you lived in Canada? Oh, it's a beautiful dream, my friend. It's always, I think we all want to leave and settle somewhere else. I mean, we get tired of where we living. I won't say tired, but we get, idle in a certain place. You just want to move, my friend. Canada is a nice place. I like the French influence that you talked about, the new France. When the French came, they came down south to Mississippi, Louisiana. The name is Mardi New Gras. Orleans, The Mardi name- Gras, New Orleans. And there are some cities that I love like, New Orleans. if you think about it, like, even the name of the city or the state, it has French influence. Like, what's the Chicago, right? What's the state for Chicago? Illinois. See, exactly. So you don't pronounce the S. You gotta say Illinois. 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 He's my teacher. Arkansas, right? Arkansas. né? Arkansas. Arkansas. No S. Arkansas. Arkansas. So, great. like, how can I say? Little Rock. 3 in English. Three. In French. Trois. Trois. So the S you don't pronounce it. But Trois. so this whole amalgamation of languages, French, English, and then we bring ourselves the Portuguese, the Spanish, like Marcia. I think North America is I think it's the perfect place that, like, if you wanted to flourish and just become a different person and grow within yourself. I think it's the best part. Teacher Márcia, how about you? Tell us about your experience for everybody who wants to change their lives and live in the US or Canada or Europe. Well, I think America is a great place to, like, make you a better person, because it gives you
the opportunity not only to work, but also to learn new culture, to learn new things, and then also to meet people from like everywhere. In the time that like nowadays we have the chance to connect to people that are like from other countries. And in America, you do this like in your daily basis. You know people with different culture, and you will start learning their limits, their education. What for us, we accept, maybe they don't. So we start to respect each other. So I learned respect. I learned to be a different person. I learned to stand on my own feet, be responsible for To myself. be on your own. To be on my own, and to like that, actually. I love that. And understand that that's what we have to be. We have to be happy with ourselves first. Because one thing is very important for me as an educator. If I want to make a difference in someone else's life, I first have to be okay with myself. Great. So I'm the person that I think I can do a better job if I can make a change in someone else's life. And this I learned in America, to be the best of the best. Great, great answer. Congratulations, teacher. Teacher Bruno, and you, what did you learn deep down in your heart and your soul and your life in Canada that you keep with you during all your life after you leave the country, and you came back to Brazil? Like Marcia said, I think resiliency. Yes. Resilience. Yeah. You gotta be resilient and first believe in yourself. Accept what the culture presents to you. I wouldn't say change the culture, because the problem is like people go there and they gotta understand that you cannot change it. You gotta assimilate it and just get all the information. You can just bring it to yourself, like absorb that and use it to your own self. To grow, to help others. Like come back here, me and Marcia, helping people achieve their dreams. I want to do something, I want to do that. Can you help me out, Teacher Bruno, Teacher Marcia? Yes, we can do that. Let's work together, let's do something. But in Canada and United States as well, too, I think the way you do things is associated with self-growth. So as you do things, you grow, and you assimilate that, as I said before, and you just keep going. You just keep going. You take that to wherever you go. If you're here, Europe, Belém, Soria, Baitetuba, I don't care. Marajó, wherever you are, you have that in you, and you just use that for your own benefit, helping others, helping yourself to grow. Yes. I think that's I think the if whole you thing. are doing this, it's the best thing. And one thing that I really learned, and I believe, Bruno, you say yes, is nothing is for free. Nothing is for free. Free lunch. There's no free lunch. No free lunch. There is no free lunch. Not Nothing for free. is for free. If you want, now I'm gonna speak in português. Que nada é de graça. Então, se você quer ter alguma coisa e quer, tipo, eu quero aprender a falar inglês, que é o nosso caso. Cara, tem que se esforçar. Nothing is for free. Sacrifice. Sacrifice. Uma vez eu falei pra você em uma frase que eu amo frases, e sou muito fã do Ted. Aqui tá o Lincoln, ali tá o Churchill, e eu amo o Ted Roosevelt também, que podia estar aqui, grande colonel, e ele falava assim: sue e serás salvo. I asked you about this sentence. How can we say literal in English? Sweat your butt off. No You'll pain, be no safe. gain. No pain, no gain. Sue e será no pain no gain. No pain, no gain. Sinônimo, né? Synonyms, yeah. Synonyms. No pain, no gain. No pain no gain. It's like a gym. You Like a- I want to get big. I want to exercise. Bora. Peixoto, a gente já tem quanto tempo aí, Peixoto? 1h40. Bora, falei, Teacher, que corria? É, que bom. Bora fazer aqui um bate-bola, começando com as ladies primeiro. Alright. Teacher Márcia, me conte, primeira coisa que você diz pra essa galera em português, em inglês, você quer ir para os Estados Unidos pra quê? Depois que a pessoa identifica o que ela quer, o que você diz? Sacrifício? Determinação e foco. Pra vencer no Canadá? Sacrifício e escolhas. Tem que escolher se privar de algo e concentrar em outra coisa. Um orgulho?
Meu passaporte americano. Um orgulho, Teacher Bruno. Ter o amor dos meus pais. Apoio, né? Support. Minha família em geral. Um valor introjetado, a gente já falou sobre isso, mas agora mais assim, objetivo, é um valor introjetado que os americanos te deram depois de tanto sacrifício. To be better, ser melhor sempre. Uma coisa pra levar pra sempre que o Canadá te deu, Teacher Bruno. Solitude. Saber viver sozinho em qualquer momento e saber lidar com isso. Como você encara a fé? A fé eu acho parte essencial da vida. Eu acho que A o fé- ser humano precisa de fé. Teacher Márcia, a fé na sua vida? Sem fé é impossível. A senhora é mariana? Fã de Nossa Senhora, é católica? Não, acho que os Estados Unidos fez I'm Christian. Christian. E como é o sírio pra você? É o Sírio. Comedora de maniçoba, patrona Tucupi? Sim, mas eu realmente I'm Christian. Você uma diferença fundamental da cultura americana pra cultura brasileira. Se divisor de águas. Invasão, pra mim, assim, De privacidade? de privacidade. A segunda emenda, Que diz... que diz que eu acho que tem o direito a se proteger e defender contra ameaças fora. Mas isso é ou dentro americano do no país. Canadá também? Não, o Canadá é um espelho de lá, né? Também. É um espelho. E como é que você se vê com, se Deus permitir, fazer 100 anos, os próximos 50 anos da tua Se vida? Deus quiser, eu vou estar trabalhando até lá. Se eu tiver, Aqui ou no US? aí eu não sei. Mas tanto faz, né? Tanto, se for aqui ou se for lá, eu vou estar trabalhando. E você feliz gosta de da vida. praia, Titia Márcia? De tomar um banho no Oceano Atlântico? Gosto. Gosta. Lá em Palm Beach? gosto. E no Atalaia? Não. Mas água morninha. Não, eu não vou mais. Titia pra Bruno, frente. água morna do Atalaia ou as geleiras dos lagos canadenses? Eu vou ter que ficar com a Atalaia. Faro Velho e adjacência. Apesar das pedras que hoje tem, rolam as É pedras. muito né? bom ali. Eu acho que... É lindo, é lindo. É lindo, é lindo. O vento, como meu pai fala. Esse iodo que fica no ar. Titia Márcia, primavera nos Estados Unidos ou segundo semestre em outubro, novembro e dezembro em Belém? Aquele clima gostoso do Sírio que vai até o Natal, aquele pôr do sol meio outonal. Primavera nos Estados Unidos. Sempre. Nova York ou Boston? Boston. Boston? Toronto ou Belém? Eu ficarei com o outono no Central Park de Toronto. Oh. High Park. High Park. As Tony, folhas isso não é caindo, justo. O que laranjas tu tá fazendo amarelas. não é justo. I love a Belém, isso não é justo. Não, mas- Pô, primavera Tá, tudo bem, mas... e a chuva aqui de Belém. Tá, não, segundo Tava semestre alagando gostou, tá. lá em casa. Não, tá, tudo bem, mas eu vou refazer. Tava alagando. Eu moro me- na frente de um rio, tava alagando. Eu prefiro ficar na primavera. Eu vou me retratar. Titia Márcia, no Brasil você tem alguma paixão? Tenho. Diga. Eu adoro... Bem, eu adoro Belém. Adoro o povo. Rio de essa Janeiro, São cultura. Paulo, Sul, nada. Gosto, adoro São Paulo. Adoro. Mas o teu gosto lugar no mundo é muito. Palm Beach? Meu lugar no mundo é Palm Beach. Agora eu tô bem apaixonada por Sunny Isles, sabe? Ah. Eu acho que eu queria ir pra Sunny Isles. Ou, não sei, talvez... Mas Sanhares é mais apartamento do que casa, né? mas eu gosto muito daquela vibe. Mas, de repente, eu posso ir pro lado oeste também. Ali, Naples. Aquele lado de Naples eu gosto muito. E, how about Lincoln Road? Não, don't like Lincoln. Really? Não, You don't like Miami Beach? Mentira! É igual Lincoln Collins, Lincoln Road. Não, eu gosto, mas eu não vou lá. Naquela, Eu né? gosto, assim, na foto. Assim, não faço. Miami não é a tua Não, tua nunca liga, foi. não? Não, nunca foi. Key West. Eu gosto de Key West. Key Muito West, legal. isso daí é uma atmosfera. Adoro Key West, aquele, né? Agora, a casa do Hemingway. Adoro Key Imaginando West. os 007. Eu gosto os gatinhos bastante. de E aqueles 6 patas. galos na rua, né? E charuto e tudo que é muito legal, canto. eu adoro. Gosto bastante. Titia Bruno, Belém ou Toronto? Acho que os dois. Eu não posso. Eu nasci aqui, fui criado aqui. Tá, Fafá. Estudei no Carmo, nadei no Eu Remo. nasci aqui. Eu Gabriela. Isso é Gabriel. A Gabriela. Acho que no centro de tudo, eu acho que essas pequenas coisas da adolescência, da infância,
ir pro... Corinthians ou Toronto Raptors? Os dois. O Corinthians tá muito ruim, mas eu gosto do Toronto Raptors. O basquete, eu acho que é um time que... Do dá valor? Evoluiu. O senhor ainda curte o Donald Trump, a raiz, o de lá, o vermelhão? O esposo da Não, Márcia, sim. o original. O original. Eu acho que o grande problema é que o pessoal confunde gostar dele e das políticas. Eu não gosto dele. Eu acho que ninguém gosta dele. Mas eu acho que tem uma confusão. Mas as políticas, eu acho que... Mas ele sacaneou o ideário do Partido Republicano, de globalização, de valorizar a OTAN. Eu sou uma paixão. O primeiro presidente republicano foi o Lincoln. Os Estados Unidos polícia do mundo, as políticas de apoio às nações invadidas, os valores que fundamentaram a criação da OTAN, mas tudo bem. Essa é outra história. Titi Bruno, me diga uma coisa. Você... que é um cara cosmopolita, um cara poliglota, um cara que teve essa oportunidade e abraçou e é um vencedor. Como você vê hoje a nossa situação como cristão, o país dividido, rachado, parece que as nações estão rachadas e isso está fazendo famílias se afastarem, amigos se afastarem, sociedades terminarem por conta dessa questão ideológica. Como é que você enxerga isso e como é que você lembra dos ensinamentos cristãos e educacionais do Canadá que falavam em civilidade com esse momento que a gente vive tão conturbado entre irmãos, se desgadeando por causa de política? Não, eu acho que a Márcia falou muito bem. Ela falou, eu sou cristão. Eu acho que cristã é um termo bem amplo, né? Eu acho que católicos e evangélicos, espíritas, enfim. Eu acho que cristianismo, acho que ser cristão permeia várias áreas. Tolerância. Tolerância acima de tudo. Jesus pregava isso. Eu acho que é o respeito. A gente tem que voltar para o que a gente era antes, aquela cultura dos Estados Unidos de chegar e principalmente ajudar o próximo. Acho que tem 2 mandamentos. Independente amar Deus e o seu próximo. Acho que esses 2 falam de tudo. Se você ama a Deus e ama o seu próximo, você não quer o pior, você não quer o ruim, a coisa que você não quer o pior, uma coisa difícil, uma vida ruim, tribulações, dificuldades para o seu próximo, porque você não quer isso para você mesmo. Então, eu acho que esses 2 mandamentos refletem bem isso aí. Show de bola. Eu quero deixar claro aqui pra galera que for prestigiar, que assistir, que em nenhum momento estava combinado nada aqui, em nenhum momento eu pedi para explorar, eles falarem a eloquência deles em inglês, a loquacidade. Foi uma brincadeira, porque eu tenho muito carinho, muita admiração, e jamais eu queria que eles passassem uma imagem de pedância, porque eles estão longe de ser isso. Eu quase que, antes de começar, dei uma cutucada, olha, eu vou querer ouvir vocês em inglês, porque em nenhum momento eles fariam isso, porque eles não são... arrogantes, estão muito distantes disso e jamais fariam isso para querer dizer que falam tão bem a língua, porque a nossa língua, como ele deixou claro, é o português. A Titia Márcia, com toda a simplicidade dela, ela com toda a elegância, eu cutucando ela para ela soltar alguma coisa mais apimentada. E então, em nenhum momento, eu que enchi o saco, e se pudesse, eu ia gravar essa aula em inglês hoje, pegar uma 0800, mas... Titia Márcia, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Eu quero te pedir desculpa se eu não tive a habilidade de fazer alguma pergunta que era fundamental, mas eu te dou espaço para te falar agora o que tu quiseres. E da mesma forma, Titia Bruno, que acompanhou isso, acho que houve uma... Quando o Ian me falou do Private Lesson e que eu tive lá e fui recebido pelo Donald Trump, her husband, nosso querido, eu me esqueci agora o nome dele. Luiz com S, né? Com Z. Com Z. Eu sou o rei da gafe. Mas enfim, o grande Luiz, que esse cara chama tanto de Donald Trump que eu me esqueci. O Luiz, ele foi super cortês comigo e falou, olha, eu vou te caminhar pro Bruno que eu acho que vai dar muito certo. Aí eu fui lá, essa grata surpresa, esse sujeito mais novo que eu, 10 anos, eu acho, 8 anos, 9 anos. Vou dar essa colher de chá pra ele. Mas um cara de um coração enorme, um domínio da língua, muito, muito, muito rigoroso no sentido de não passar a mão porque vai com a tua cara, corrige cada palavra, dá tempo de você se soltar, dá tempo de você falar, dá tempo de você... enfim, é um educador também desse mesmo escola aqui, e jovem, e o cara é antenado, politizado, e cristão, e músico, e aprecia as boas coisas da vida. Aprecia as boas coisas da vida com toda essa simplicidade, destila todo o seu conhecimento com carinho, atenção e amor pelo que faz. Amor pelo que faz. Então, eu sou muito fã,
Eu gosto muito deles, eu agradeço muito ele estar aqui, porque ele acompanhou desde o início quando eu falei eu tenho esse projeto e quero você lá. Então, para mim hoje é um dia mais um de realização aqui nesse modesto espaço, onde a gente recebe as pessoas para contar essas histórias maravilhosas, esses ensinamentos de vida, e vem aqui, deixam de dar uma aula, de estar faturando para vir nos prestigiar, nos ajudar e contar um pouco da sua história. Então, Teacher Bruno, muito obrigado. Faça aí a sua escolha, a executiva que está ali. Esse aí não é o telefone da educadora, é da executiva que está aqui há um tempão, quase 2 horas, e a turma está atrás. Teacher, 2 horas, porque chegou ontem um pouquinho. Teacher Bruno, faça aí as suas considerações finais, mande o seu recado. E se eu esqueci de perguntar algo relevante, agora é hora de você soltar aí, olhando para essa lente. Não, eu quero agradecer aqui. Eu me sinto muito grato de ter participado da gênese desse projeto que o senhor tem. Desde aquele tempo, eu disse, isso vai dar certo, porque você é um cara comunicador, é um cara aberto para novas ideias, acolhedor, a gente está aqui, eu estou me sentindo muito bem, à vontade. E só dizer que eu e a Márcia, a gente está aqui para ajudar quem precisar. Eu acho que falar inglês, viajar, mudar de vida é um sonho que é possível e a gente está aqui para fazer a nossa parte. Quero agradecer e... Fale do seu contato, se alguém quiser conversar com você, o seu Instagram, o seu telefone, o seu WhatsApp, onde você está agora, projeto solo, diga aí, dê aí a letra. Sim, a gente está full time lá na Dublin Idiomas, que é uma mistura de pub com escola, eu acho que é a primeira escola pub do Brasil, e que se vocês quiserem, podem ali na 3 de maio, né? E claro, faço meu trabalho part-time com a Márcia lá na Private Lesson também, mas a gente é coordenador pedagógico lá na Dublin, e se quiser conversar com a gente para procurar uma solução, ou talvez a gente possa apresentar assim, uma solução para o seu problema, para os seus sonhos, e te tá aí para ajudar. Show de bola. Esse é o Teacher Bruno Nobre, que é nobre até no sobrenome. Teacher Márcia, você com essa carinha aí de aborrecente, tardia. Ai, que bom, né? Todo achado, tô com o seu blazer aí, com esse brasão aí, Teacher Márcia. Qual é essa esnobada aí? Isso aí é o seu selo lá de Masterclass? Harvard. Não. Isso aqui é Saint-Laurent, baby. Olha, eu que cutuquei a fera, hein? Eu não ia falar, gente. Desculpa, isso aqui é brincadeira. Olha, é o seguinte... Teacher Márcia, dê o seu recado e me lembra o que eu esqueci de lhe perguntar. Tá, primeiramente vou falar uma coisa que o Tony... A gente não falou, a conversa foi para outro lado. Eu vou lembrar o nosso povo aqui de Belém que em breve a gente vai ter um evento e que as pessoas vão precisar saber inglês e a gente está aqui disponível. COP30 tá chegando. E, gente, ainda dá tempo. Não deixa para a última hora, porque para aprender inglês você precisa de tempo. Então, você pode procurar o Private Lesson. A gente tem aula particular, grupo, também individual. O Bruno tá lá comigo. A gente trabalha junto. Ele também trabalha na Dublin. Mas a gente faz um trabalho junto e tem outros professores no private. Eu trabalho com a proficiência da língua para quem vai fazer prova de proficiência. O meu contato é Instagram. Eu sempre estou no Instagram passando vídeo, coloco meu telefone, ou a escola, que é o Private Lesson, e que também tem a gente atende brasileiros que estão nos Estados Unidos e precisam aprender a falar inglês para poder ter melhores empregos. Então, eu também tenho esse curso online lá. Então, hoje o trabalho do Private, ele não é só presencial, ele também é online. E as aulas não são só em grupo, também são individuais. E hoje eu tenho um e-book, para quem não sabe, né? Eu tenho um e-book para quem quer morar ou quer, vai viajar para os Estados Unidos, vai fazer um intercâmbio ou vai viver, ter uma vida lá. Eu dou todas as dicas, o passo a passo para abrir conta, para alugar casa, as documentações que você precisa, o passo a passo para ter o green card, para ter a tua cidadania, enfim. Tá tudo lá. É só ir lá no meu Instagram que você vai conseguir encontrar essa informação. Márcia Cristine com CH _. E outra coisa, como o próprio nome diz, tem as aulas particulares, né? Fica ali no Alcido Cacela, próximo a Mundurucus. E o Dublin na 3 de maio, né? 3 de maio. Mas eles têm aí as redes sociais que facilitam, né, Teacher Márcia? Isso. Pô, cara, olha só como essa coisa, estilo Larry King, que ela queria tudo de improviso aqui. Eu não falei da copy e ela me salvou. Então quer dizer que tem isso. You still have time. You still have time. Você ainda tem tempo, hein? O relógio, a ampulheta tá... o tempo tá passando. Tá chegando, não deixa pra última hora. Cara, eu achei genial essa história
hora da aula pra quem vai, porque o caboclo vai e rancela lá na garganta, sozinho num quarto, pegando um monte de sigla É e um monte de verdade. doido falando em dialeto, não sabe, né? Aí liga a Titia Márcia, ela pensa que ela vai dar uma aula, ela vai socorrer aquela pessoa que tá pra chorar. É verdade, Eu fico imaginando é no verdade. computador. Deve ser muito punk. Isso é verdade, é Eu já passei verdade, 6 meses na Big Apple, cheguei no É invernão, não é verdade. fácil. Mas é isso, olha, essa turma é da pesadas, moram no meu coração e eu tenho fé em Deus que a gente vai continuar aqui fazendo o que a gente ama, em português, caudicante, mas eles vão voltar para falar de copy, de pós-copy e do que vem por aí e do que veio na nossa próxima conversa. Posso contar, Titia Pode Márcia? contar, Posso contar, tá Titia fechado. Bruno? Estamos aqui. Estamos aqui. E outra coisa, eu vou entrevistar uma gringa aqui, eu vou ter que trazer eles, meu irmão. Eu vou ter que me virar nos 30. Eles são meus translators favoritos. Eu tenho que ter a bala para que o pedigree é alto. Mas eu amei. Eu tenho certeza que, fora essa da cópia, eu esqueci tantas outras, mas o tempo voou. Entendeu? E eu sou muito grato a essa dupla, pelas pessoas, pelo carinho, pelo aprendizado, por serem sempre acessíveis. Aqui é quando eu tô enchendo o saco do Titia Bruno. Titia Márcia mesmo, porque ela é mais a chefona e tal. Mas aquela coisa. Mas esse aqui é avacalhado comigo já na avacalhação. E Deus é mais de proporcionar, como cristãos que somos, esses encontros da vida, né? Pessoas que somam e que a gente admira, e que a gente aplaude e aprende com eles. Muito obrigado mesmo. Thank Desculpe you. qualquer coisa. Thanks, my friend. Foi um prazer enorme, mais um sonho realizado aqui nesta mesa que balança. Um beijo grande, até a Copa, até a próxima. E eu quero agora uma despedida para ver se é verdade o EKO em Spanish, Titia Márcia. Adiós. Si quieres aprender inglés o español, puedes entrar en mi Instagram, Marcia Cristine com H underline. É essa aula que ela me promete, olha. Titia Bruno, em French não? No, not today. Nem de cametá? Já me vu? No, yeah, Jamais we're vou. here to help, I think. Ok. Grande demais. Gamei mais uma aqui pra gente. Pronto.